Ryu era um adolescente normal que foi atropelado por um caminhão e reencarnou num mundo cheio de magia. Ele ganhou a habilidade de usar magia de água e só queria viver uma vida pacífica sozinho, mas logo se tornou o mago mais forte do mundo inteiro sem nem perceber. Ryu, um garoto de 15 anos, de repente se encontra num lugar branco estranho e enquanto se pergunta o que está acontecendo, um cara alto e loiro chega lá, dizendo que ele está morto. Ryu se lembra de ter sido atropelado pelo caminhão e pergunta ao loiro se ele é Deus. Ele responde que é mais como um anjo que está ali para mandá-lo para outro mundo. Ryu não acredita que vai ser o guia do gelo e o anjo diz que ele pode viver como quiser em sua próxima vida. Bem, Ryu é um cara tranquilo e só quer viver uma vida lenta e pacífica, o anjo não tem problema com a escolha dele, e ele diz a Ryu que o mundo para onde ele será enviado tem magia, e cerca de 20% dos humanos podem lançar feitiços. Ryu tem talento para magia de água, e o anjo diz que ele será deixado em uma casa segura no meio de uma floresta, porque ele optou por viver uma vida lenta. Haverá comida suficiente para durar 2 meses, e haverá uma barreira invisível que impedirá que monstros se aproximem dele. Logo, Ryu acorda na casa no meio da floresta e ele imediatamente sai para testar suas novas habilidades mágicas. Ele então verifica sua casa, que tem carne congelada em um quarto frio e também um banho vazio. Há uma faca e 2 livros de nível iniciante na mesa que falam sobre os monstros e as plantas da área. Depois disso, ele sai novamente e experimenta a magia, descobrindo que pode criar água apenas imaginando. E não há necessidade de entoar nenhum feitiço. Ele quer tomar um banho quente, mas só consegue criar água em temperatura ambiente, então decide acender uma fogueira. Ele entra no modo homem das cavernas e tenta criar fogo esfregando gravetos, mas não tem a habilidade ou força necessárias para isso. Ele desiste, mas então tem uma ideia de usar a luz do sol para criar fogo. Para isso, ele decide criar uma lente usando gelo, imaginando moléculas de água individuais se ligando enquanto o calor é roubado delas e finalmente consegue congelar a água. Ele então esculpe o gelo em uma esfera e a usa como lente para iniciar um fogo. Graças a isso, ele pode desfrutar de um banho quente à noite. E ele percebe que pode criar água quente diretamente se aplicar os princípios da ciência moderna à magia. No dia seguinte, enquanto come carne seca no café da manhã, Ryu pensa que precisa aumentar seu poder ofensivo porque terá que caçar monstros quando ficar sem comida armazenada. Ele começa praticando atirar uma bola de água em uma árvore, e mesmo que consiga acertar seu alvo na primeira tentativa, não causa nenhum dano. Ele não se desencoraja com isso e decide disparar um jato de água de alta pressão porque isso terá força suficiente. No entanto, ele não consegue colocar força suficiente no jato de água para alcançar a árvore, e parece que ele está fazendo xixi pela mão. Ryu sente vontade de desistir, mas então se lembra que o anjo lhe disse que a chave para usar magia é sua imaginação, e ele só pode melhorar com prática regular. Então Ryu continua praticando atirar um jato de água até conseguir acertar a árvore consistentemente, e à noite ele consegue gerar água quente diretamente. No dia seguinte, ele tenta criar cristais de gelo do nada porque sempre sonhou em usar o feitiço de lança de gelo. No entanto, atirar um pedaço de gelo é ainda mais difícil do que atirar água, mas Ryu continua praticando junto com suas outras variações de magia de água. Os dias passam e ele se torna mais habilidoso no uso de água e gelo, e um dia ele decide ir para a floresta caçar comida. Ele explora a bela floresta e decide coletar algumas ervas e encerrar o dia, mas nesse momento ele nota um javali furioso olhando para ele. Ryu congela de terror quando o javali avança contra ele, e ele mal consegue sair do caminho no último momento. O javali simplesmente derruba uma árvore e Ryu reúne coragem para revidar. Ele cobre o chão na frente do javali com uma camada de gelo, fazendo-o escorregar. Enquanto o javali desliza em sua direção muito rápido, Ryu cria múltiplos estilhaços de gelo apontados para ele no final da pista. O javali atinge os estilhaços em velocidade máxima, e morre imediatamente após ser transformado em queijo suíço. Ryu não acredita que venceu, e à noite ele consulta seu livro sobre monstros para descobrir que javalis são o tipo mais fraco de monstros. Ele então percebe que, embora o livro fale sobre monstros de nível iniciante, há 2 entradas especiais no final. A primeira é sobre dragões, que são poderosos o suficiente para incendiar cidades inteiras facilmente, e se um os avistar, deve fugir imediatamente. A segunda página é sobre demônios, que são seres de origem desconhecida, e o livro apenas diz a todos para rezarem para nunca encontrarem um demônio porque isso significa fim de jogo instantâneo. Ryu percebe que o mundo é muito grande e ele precisa ficar mais forte rápido. Então, no dia seguinte, ele joga suas roupas para ficar no modo Tarzan completo e se aventura na floresta novamente. Desta vez, um falcão assassino o ataca e ele mal se esquiva de seu primeiro ataque. O pássaro enorme então envia cortes de vento invisíveis em sua direção e Ryu percebe que este monstro está muito além de sua capacidade. Ele foge criando blocos de gelo atrás de si para bloquear os cortes de vento, e então dispara jatos de água contra o pássaro. O falcão assassino desvia de tudo e então avança contra Ryu em velocidade máxima, mas ele cria uma parede de gelo no último momento, bloqueando seu ataque. O
O pássaro perde um de seus olhos devido à colisão, e decide recuar desta vez para o alívio de Ryu. No entanto, enquanto fugia do falcão, Ryu perdeu o senso de direção. Enquanto tenta voltar para casa, ele de repente encontra um lago brilhante com um cavaleiro sem cabeça em pé na superfície da água junto com um cavalo sem cabeça. Ryu fica chocado ao ver isso, e então o cavaleiro sem cabeça volta sua atenção para ele. Felizmente, ele volta para casa inteiro e continua explorando a floresta depois disso, lutando contra monstros mais fortes e dominando sua magia de ataque. À noite, ele vai ao lago novamente, onde o Cavaleiro Sem Cabeça o espera. Ryu não conseguiu encontrar nada sobre Cavaleiros Sem Cabeça ou Dullahans no livro, e ele se pergunta se é porque eles são monstros de alto nível ou se não são considerados monstros. No entanto, nada disso importa porque ele está ali para treinar contra ele. Ryu ataca o Cavaleiro Sem Cabeça com uma espada feita de gelo, mas não consegue acertar um único golpe. Ele continua levando golpes, mas bloqueia todos com um escudo de gelo. Ele eventualmente fica exausto e cai no chão, mas o Cavaleiro Sem Cabeça não o ataca porque está realmente treinando-o. Ao se levantar, o Cavaleiro Sem Cabeça vem em sua direção, segurando uma pequena faca de cristal. O Cavaleiro cobre a faca com água e depois a congela, transformando-a em uma espada de gelo. Ele dá a espada para Ryu, que percebe que o Cavaleiro Sem Cabeça está pedindo para ele dominar essa técnica. Logo depois, Ryu encontra o Falcão Assassino que ele lutou antes, mas desta vez ele evoluiu para uma versão mais forte dele, mas também perdeu todos os seus direitos. O Falcão evoluído envia cortes de vento contra Ryu, que cria paredes de gelo para bloqueá-los instantaneamente. Ele mal consegue evitar ser atingido pelos ataques que rasgam seus escudos, porque são muito mais fortes do que da última vez. Ryu é forçado a fugir e ele só consegue bloquear os ataques do Falcão. O Falcão de repente acelera em sua direção e Ryu de alguma forma para seu ataque, empilhando múltiplos escudos de gelo à sua frente. Ele tenta acertar o Falcão com estilhaços de gelo, mas isso também não funciona, e então o Falcão usa um ataque sônico para cancelar imediatamente seus escudos de gelo. Ryu percebe que está em apuros agora, mas então o Falcão o choca tanto figurativa quanto literalmente atacando-o com um raio. O monstro mergulha em sua direção para acabar com tudo, mas Ryu consegue sacar sua espada de cristal e aparar seu ataque. Ele pode até cortar os ataques de vento invisíveis enviados pelo pássaro, e quando ele mergulha em sua direção novamente, ele consegue esfaqueá-lo no peito. O Falcão cai no chão e Ryu caminha em direção a ele, percebendo que ele conheceu o monstro 2 vezes. Mas eles desenvolveram um vínculo muito forte. Ele agradece ao Falcão por motivá-lo a ficar mais forte e então saca a espada para deixá-lo sangrar até a morte pacificamente. Ryu então começa a voltar para casa, mas para sua surpresa, um dragão aparece lá. Ele acha que este será seu último dia neste mundo, mas surpreendentemente, o dragão começa a falar com ele por telepatia. O dragão pergunta se ele viu um falcão preto e Ryu entra em pânico, pensando que pode ter matado o capanga do dragão. Felizmente, o dragão parece bem tranquilo com isso e até elogia Ryu por sua conquista. Ele então aponta que a arma que ele está carregando é bastante rara, porque é a espada do Rei das Fadas. Ryu não acredita nisso e decide aprender mais sobre o mundo com o dragão amigável que se apresenta como Luin. Eles conversam o dia todo, mas à noite o dragão é chamado para casa e ele diz a Ryu que eles podem se encontrar novamente algum dia. Por outro lado, os anjos, algumas semanas depois, Ryu começa a desejar frutos do mar, então ele visita a praia, mas fica chocado ao encontrar um naufrágio lá. Ele rapidamente encontra um homem perto do navio, e ao examiná-lo de perto, Ryu descobre que ele não está mais vivo. De repente, ele ouve um homem gemendo e seus olhos brilham, porque este é o primeiro humano que ele encontra desde que veio para este mundo. O homem chamado Abel tem flashbacks de um monstro-polvo gigante atacando seu navio durante uma tempestade, o que o fez cair no oceano. Mas quando ele abre os olhos, ele se encontra na casa de Ryu. Ele percebe que conseguiu sair em segurança de alguma forma e imediatamente começa a procurar por outros. Ao sair de casa, ele fica ainda mais confuso porque não tem ideia de onde este lugar é. E nesse momento, Ryu se aproxima dele por trás. Abel fica chocado porque, apesar de ser um guerreiro bastante habilidoso, ele não conseguiu sentir Ryu chegando. Ele também fica chocado com seu senso de vestimenta, mas decide ser educado e não falar sobre isso no início. Abel se apresenta a Ryu e agradece por salvar sua vida. Ryu responde que só pôde salvá-lo e todos os outros já estavam mortos quando ele os encontrou. Abel diz para ele não se preocupar com aqueles caras porque eles eram contrabandistas. Mas antes que ele possa elaborar, seu estômago começa a roncar. Ryu diz a ele que eles podem conversar durante uma refeição e o leva para dentro, onde Abel, o intrometido, rapidamente aborda o tópico de suas roupas. Ryu diz a ele que não tem outras roupas e nenhum tecido para criar novas, e Abel diz para ele simplesmente comprar algumas. Ele imediatamente para de pensar que Ryu deve ser pobre demais para comprar roupas, mas Ryu diminui sua culpa dizendo que não há pessoas que vivem nesta área além dele. Abel então pergunta a Ryu se ele caça por comida, e ele afirma. Em seguida, ele pergunta se ele usa a faca para isso, mas Ryu mostra sua magia de água, dizendo que ele faz a maior parte de sua caça usando magia. Abel fica impressionado porque apenas metade das pessoas no mundo pode usar magia, e ele está entre a outra metade que não pode.
Essa é uma notícia surpreendente para Ryu, porque o anjo lhe disse que apenas 20% das pessoas podem usar magia. De qualquer forma, Abel pede para ele levá-lo à costa porque ele precisa confirmar algo. No caminho, ele diz a Ryu para deixá-lo assumir a linha de frente se eles encontrarem algum tipo de perigo. Ryu responde que não é necessário, mas Abel insiste porque ele não quer ser o único a ser salvo o tempo todo. Ryu deixa fazer o que quiser, e eles logo chegam ao navio quebrado onde todos os corpos desapareceram. Abel pensa que foram os monstros ou o mar que os levaram, e ele agradece a Ryu por resgatá-lo porque, caso contrário, ele teria enfrentado a mesma situação. Abel então diz que não conseguiu encontrar o que procurava, e, por enquanto, quer se encontrar com seus amigos. Mas a tempestade enviou o navio para o sul, e ele não tem ideia de qual direção seguir agora. Ele de repente tem uma ideia e pergunta a Ryu se ele gostaria de ir com ele. Ryu fica chocado ao ouvir isso, e Abel diz que poderia usar sua ajuda para encontrar o caminho de volta, e então ele poderia encontrar um emprego que lhe permitiria viver em melhores condições. Ryu pensa em sua oferta por um tempo, e no final, ele decide se tornar o guia de Abel de volta para a cidade. Naquela noite, ele olha para seu jardim que cultivou com muito esforço, e ele fica um pouco triste pensando em deixar tudo para trás. À noite, ele diz a Abel que vai sair para se despedir de alguém, e mesmo que o cavaleiro esteja curioso sobre a pessoa, ele decide não se intrometer. Enquanto isso, Ryu vai ao lago para ver o Cavaleiro Sem Cabeça e informá-lo que ele deixará a floresta por muito tempo. Ele agradece ao Cavaleiro por ensiná-lo a lutar, e então saca sua faca dizendo que lutará com mais afinco esta noite. O Cavaleiro Sem Cabeça também saca sua espada, e então Ryu avança contra ele, empurrando-o para trás com seus golpes implacáveis. Após uma luta longa e árdua, Ryu fica exausto e o cavaleiro retorna ao lago. Ryu agradece mais uma vez, e o cavaleiro permanece em silêncio. No entanto, assim que ele alcança sua posição, ele se vira e invoca um traje mágico de dentro da água como um presente de despedida. Ryu fica sentimental ao receber o traje, e ele mais uma vez agradece ao Cavaleiro Sem Cabeça antes de retornar para casa. Na manhã seguinte, Ryu e Abel se preparam para partir em sua jornada, e Ryu começa a sentir nostalgia ao deixar o lugar onde passou tanto tempo. Logo, eles encontram um javali na floresta, e Abel pede para ele cuidar disso. Ele avança em direção ao javali com a espada desembainhada, e então usa uma habilidade de combate para transformar o pobre animal em um donut. Ryu fica maravilhado e pergunta o que são habilidades de combate. E Abel explica que quem luta com armas usa habilidades de combate. Eles acampam em uma árvore oca à noite, e no dia seguinte retomam a jornada pela floresta. Eles encontram alguns homens lagarto em um pântano e Abel decide mudar a rota em vez de cruzar o caminho deles, pois são bem fortes. No entanto, Ryu sente que os homens lagartos seguem mesmo depois de mudarem de caminho, e Abel se prepara para lutar contra eles. Ryu diz que são muitos e que ele usará sua magia para lutar também. Abel acha que Ryu não conseguirá lutar sem seu cajado, mas fica chocado quando Ryu ataca 4 homens lagarto com suas lanças de gelo. Após o fim da luta, Abel pergunta a Ryu sobre o feitiço que ele acabou de usar. Ele responde que é apenas a lança de gelo comum, mas Abel diz que seus amigos magos do vento só conseguem lançar um ataque por vez quando usam magia. Mas ele invocou 4 lanças de gelo de uma vez. Ryu diz que deve ser um problema da magia do vento, pois isso é bem normal para a magia da água. Abel decide não pensar muito nisso e diz que devem continuar a jornada, mas antes disso, Ryu cria 2 copos usando gelo e invoca água neles. Abel percebe que ele usou uma encantação diferente desta vez, e Ryu disfarça dizendo que ele deve ter ouvido errado da última vez. Depois disso, Abel dá uma moeda a Ryu, e ele diz animadamente que é a primeira vez que vê dinheiro. Abel fica pasmo porque sempre achou que Ryu era pobre, mas nunca imaginou que ele fosse tão pobre assim. Ele então começa a dizer a Ryu que existem 3 grandes países nas planícies centrais, que incluem o Reino Cavaleiresco, o Império de Bute e a Federação Handelu. Ryu começa a criticar o Império de Book porque não gosta do nome. E enquanto ele continua falando mal do nome estúpido, eles chegam a uma vasta clareira. De repente, eles notam uma rocha perto deles se mover sozinha, e Abel rapidamente a corta ao meio. Ryu também ergue um escudo de água para bloquear as pedras que voam em direção a eles, e Abel percebe que eles acabaram de cair em um ninho de golems de rocha. Ryu pergunta se golems não são mais humanoides, mas Abel decide lidar com eles antes de responder a pergunta. Ele avança em direção ao golem mais próximo e abre um buraco nele, mas o golem rapidamente conserta o ferimento e começa a atacá-lo. Abel recua, dizendo que seus ataques não serão eficazes contra os golems, mas então Ryu tem uma ideia. Ele cria um cubo de gelo enorme no ar e o deixa cair em cima dos golems, esmagando-os. Abel fica pasmo porque nunca viu um feitiço como aquele antes, mas Ryu o usa mais algumas vezes para derrotar os outros golems. Depois disso, eles encontram um golem de rocha especial com uma grande pedra mágica, e Abel diz que ela valerá muito. Ryu diz que gostaria de tirar a pedra mágica de outros golems também, mas eles estão enterrados sob gelo, e ele é preguiçoso ou burro demais para simplesmente derreter tudo. Eles continuam a jornada com isso e logo encontram um híbrido gigantesco de crocodilo e hipopótamo. Abel diz que é um Behemoth, um monstro muito raro e poderoso que ele nunca viu antes.
Ryu pergunta se eles devem caçá-lo, mas Abel diz que nem é possível. Nesse momento, algumas Wyverns também chegam lá e Ryu fica animado porque agora eles verão uma batalha entre monstros. Logo, as Wyverns começam a atirar pedras no Behemoth com magia, mas ele apenas ruge, cancelando a magia delas e fazendo-as cair no chão. Ryu diz a Abel que o monstro gigante provavelmente usou a habilidade de cancelamento de magia. Mais tarde, enquanto jantam, Abel pergunta a Ryu mais sobre a habilidade de cancelamento de magia, pois ele só ouviu falar de certas armadilhas em masmorras que podem fazer isso. Ryu fica animado ao ouvir sobre masmorras, e Abel diz que há uma masmorra na cidade de Lum para onde eles estão indo. Ryu fica bravo por ele não ter contado essa coisa importante antes e pergunta se ele está escondendo mais alguma coisa. Abel pergunta se ele pelo menos sabe sobre anões e elfos, mas Ryu pede os detalhes. Alguns dias depois, eles chegam a uma cordilheira e Ryu diz que encontrarão algum assentamento humano depois de cruzar as montanhas. Abel pergunta como ele pode ter tanta certeza, e Ryu se pergunta se deve contar a ele que conheceu um dragão que lhe contou muito sobre este mundo. Ele decide manter em segredo no final, dizendo que é um conhecimento além da compreensão humana. Logo depois, eles ouvem um som estranho e ambos se preparam para lutar. No entanto, quando um monstro poderoso chamado Grifo se aproxima deles do céu, Ryu e Abel entram e Abel começa a ter um ataque de pânico, mas Ryu rapidamente resolve a situação jogando um pedaço de carne no ar. Abel imita seu ato e o Grifo coleta ambos os pedaços em sua boca antes de voar para longe. Os meninos suspiram aliviados depois que ele se foi e concordam que não teriam durado muito se tivessem brigado com algo tão forte. Enquanto continuam a jornada, Abel diz que nenhum humano encontrou Behemoths ou Grifos nos últimos 100 anos e que as montanhas altas devem estar impedindo-os de chegar aos assentamentos humanos. Isso lembra Ryu que as Wyverns que lutaram contra o Behemoth vieram do norte, o que significa que o ninho delas está por perto. Ele se prova certo, pois logo encontram algumas Wyverns se alimentando de um monstro. Ryu quer lutar, mas Abel diz que são necessários pelo menos 20 aventureiros experientes para enfrentar monstros tão fortes quanto Wyverns. Ryu diz que eles não poderão evitar lutar no futuro e pergunta se seria melhor se as Wyverns fossem presas ao chão. Abel afirma dizendo que ele pode derrotar uma em combate corpo a corpo, e Ryu imediatamente sai, entoando um longo feitiço falso apenas para invocar 4 estacas de gelo para esfaquear as asas das Wyverns. Abel aproveita essa chance para explodir seus cérebros, mas então mais 2 Wyverns chegam. Ryu as prende usando estacas de gelo, mas sem entoar um feitiço desta vez, e Abel fica desconfiado. De qualquer forma, eles derrotam as Wyverns e coletam suas pedras mágicas e depois continuam a jornada para o norte. Logo, eles cruzam a cordilheira e chegam às Colinas Verdes. Abel fica surpreso que eles não só lutaram contra Wyverns, mas conseguiram muitas pedras mágicas que renderão muito dinheiro assim que chegarem ao Império. Ryu de repente fica curioso sobre para qual país eles estão indo, pois ele está bem com qualquer um, exceto o Império do Burri. Abel diz que o Império do Burri fica um pouco mais ao norte, e Ryu parece aliviado ao ouvir isso. Isso confunde Abel, e ele pergunta a Ryu se ele tem algum problema com o Império. Ele responde que não tem problema com o Império ou seu povo, mas o nome é tão cringe que ele não quer se associar a ele, e Abel acha isso bem estranho. De repente, Ryu avista uma estrada à distância, e ao ver que ela vai de leste a oeste, Abel percebe que a cordilheira que acabaram de cruzar não era comum. No entanto, quando Ryu pergunta o que ele está pensando, ele responde que não é nada e diz que a estrada os levará a uma cidade. Ryu fica animado com a ideia de dormir em uma cama, e Abel o recomenda a experimentar a comida na cidade. Eles chegam à cidade à noite e, enquanto jantam em uma estalagem, Abel sugere a Ryu que ele se registre na Guilda dos Aventureiros, pois uma licença de guilda servirá como sua identidade. Além disso, se ele tiver uma licença de guilda, não terá que pagar impostos ao entrar em uma nova cidade. Ele lembra a Ryu que ele acabou de pagar uma moeda de prata para cobri-lo quando eles entraram na cidade, e Ryu começa a provocá-lo, perguntando se ele vai manter o registro de cada centavo que gasta em prol de um amigo. Abel fica um pouco envergonhado com esse comportamento, mas continua sua palestra e diz a Ryu que se ele se tornar membro da Guilda de Aventureiros, a guilda comprará pedras mágicas e material de monstro dele a um bom preço. Ele explica que apenas alquimistas podem usar esses materiais adequadamente e Ryu fica curioso para aprender mais sobre eles. No entanto, ele não tem a chance de fazer perguntas, pois a garçonete traz sua comida, e ele não acredita no que vê quando vê um prato de curry com arroz. Ryu tenta processar como curry com arroz pode existir neste mundo, porque mesmo no anime Ice Sky, o protagonista tem que trabalhar duro e viajar pelo mundo para criar o curry perfeito, e ele estava meio ansioso por isso. O sabor do curry também é tão delicioso e nostálgico quanto o que ele costumava comer no Japão, e Ryu rapidamente termina o prato antes de pedir mais. No dia seguinte, Ryu continua tagarelando sobre como o curry foi bom, e diz que acabou sendo outra coisa interessante escondida dele. Ele brinca dizendo para ele revelar todos os segredos que está escondendo, e Abel fica surpreso com isso. Mas Ryu só queria que ele contasse sobre as lojas de sobremesas na cidade. Abel se afasta nervosamente dizendo que não gosta de doces, e Ryu fica confuso por causa de seu comportamento suspeito.
De qualquer forma, eles retomam a jornada. E logo chegam à cidade de Lum, que é cercada por vastos campos de trigo. Ao chegarem ao portão da cidade, o guarda Nymir identifica Abel, e ele fica chocado ao vê-lo porque ele foi dado como desaparecido alguns meses antes. Abel diz a ele que muitas coisas aconteceram, e ele conseguiu voltar para casa graças a Raio. Nymir agradece a Raio por salvar seu amigo, e então aperta suas mãos ansiosamente após o que ele começa a conversar com Abel. Assim que estão dentro da cidade, Abel diz a Raio que eles devem ir direto para a guilda, porque com ele lá, Raio pode subir de patente imediatamente no momento do registro. Ele explica que geralmente, aventureiros novatos são designados para a patente IF, quando se registram. Mas se um aventureiro de patente B ou superior puder falar bem deles, eles podem subir para a patente D imediatamente. Eles logo chegam à guilda, e todos lá ficam agradavelmente surpresos em ver Abel novamente. Eles o cercam como se ele fosse uma celebridade, e Raio fica feliz que Abel tenha tantas pessoas que se importam com ele. Ele decide deixá-lo aproveitar essa reunião um pouco mais e sai para tomar um ar fresco. Ele começa a caminhar quando de repente ele esbarra em uma elfa. Enquanto Raio fica cativado por suas orelhas pontudas e rosto bonito, a elfa não consegue tirar os olhos dele também por causa de sua roupa. Ela reconhece que é o casaco do Rei das Fadas e diz que ele deve gostar muito de Raio para lhe dar um presente desses. Raio nem consegue entender o que ela quer dizer, e então a elfa diz que está com pressa hoje, mas espera encontrá-lo novamente algum dia. Raio fica ali perplexo quando Abel sai para encontrá-lo e diz para ele voltar. Ele então apresenta Raio a todos os seus amigos como o cara que salvou sua vida. Todos agradecem a Raio por salvar Abel, e ele começa a gostar de toda a atenção que está recebendo. Depois disso, Abel leva Raio para a recepção e pede à recepcionista para registrá-lo como um aventureiro de patente D por sua recomendação. A recepcionista fica chocada ao ouvir isso porque ninguém da equipe de Abel jamais recomendou alguém antes, e ela responde que Rio é um caso muito especial. A recepcionista diz que Rio ainda precisará mostrar prova de sua força antes de obter uma promoção de patente, e Abel diz que quer falar diretamente com o mestre da guilda sobre isso. A recepcionista diz a ele e Abel para esperarem um pouco, e logo o dramático mestre da guilda Hugh vem correndo ao ouvir que Abel retornou. Abel então o apresenta a Raio e diz que quer que ele faça o exame de promoção de patente. Hugh responde que eles precisarão testar sua força para isso. E Abel responde que Raio é mais forte que ele, o que o mestre da guilda acha muito difícil de acreditar. Para provar seu ponto, Abel mostra a Hugh todas as pedras mágicas que eles coletaram das Wyverns e ele perde a cabeça. Ele diz que a quantidade de pedras mágicas que eles têm significa que eles caçaram Wyverns suficientes que poderiam destruir um país inteiro. E Abel diz a ele que ele não precisa se preocupar com um ataque de monstro porque eles caçaram as Wyverns ao sul das Montanhas Maléficas. Hugh fica curioso se o nome da montanha tem algum significado, e Hughes diz que ele não ouviu falar de nenhuma pessoa que tenha cruzado as Montanhas Maléficas com segurança. Ele afirma que elas são tão perigosas que até os aventureiros de maior patente não vão lá sem um motivo muito convincente. Ele não consegue acreditar que Raio e Hugh são as primeiras pessoas na história a alcançar esse feito, e ele imediatamente concorda em aumentar a patente de Raio sem fazer um teste. Nesse momento, a equipe de Abel invade a sala, e eles estão muito emocionados porque pensaram que nunca mais o veriam. O mestre da guilda decide deixá-lo se reconectar com seu amigo enquanto ele leva Rio para fora para se registrar. Rio o segue, mas Abel pede para ele esperar na mesa da recepcionista depois que terminar, porque ele quer mostrá-lo a um lugar especial. Depois disso, Hugh leva Rio para seu escritório enquanto lhe diz que a equipe de Abel, a Espada Carmesim, é uma de suas equipes mais fortes e populares. Rio não fica realmente surpreso com isso, e ele está mais curioso se ele realmente merece ser um D-Rank desde o início. Em resposta, Hugh diz que sabe o quão talentoso Abel é, mas ele sabe que ele não pode derrotar uma Wyvern sozinho. Isso o faz acreditar que Raio desempenhou um papel importante na luta contra as Wyverns, o que o qualifica para ser um D-Rank. Nesse momento, a recepcionista vem ao escritório com o equipamento necessário para registrar formalmente Raio como aventureiro, e Hugh deixa isso para ela porque ele tem muito trabalho de papelada para lidar. A recepcionista Nina começa se apresentando e depois começa a fazer as perguntas básicas da entrevista. Ela então diz ao Raio que, por 300 dias após o registro dele na guilda, ele pode ficar nas acomodações da guilda, mas depois terá que arranjar outro lugar. Em seguida, ela fala sobre o curso de exploração de masmorras que a guilda oferece a novos aventureiros como ele, e Raio responde imediatamente que quer se inscrever no curso. Nina diz para ele ir ao salão de reuniões 2 dias depois, às 9 horas da manhã, e Raio descobre que eles têm relógios aqui. Nina então passa para o processo de registro e pede a Raio para colocar a mão no dispositivo de cristal à sua frente. Ao colocar a mão no cristal, ele escaneia suas biométricas e carrega os dados na placa de metal em cima, transformando-a em seu cartão da guilda. Nina parabeniza Raio por estar oficialmente registrado na guilda. E com isso eles saem do escritório. Logo depois, Abel leva Raio para um passeio pela cidade, dizendo que quer comprar roupas e um cajado para ele como pagamento por tê-lo escoltado até aqui.
Raio fica feliz em receber as roupas, mas fica curioso sobre o cajado. Abel diz que todos os magos precisam de um cajado, mas Raio responde que ele pode usar magia muito bem sem nenhuma ferramenta. Ele acrescenta que também usa uma espada quando precisa lutar corpo a corpo, então um cajado não o ajudaria muito. Abel fica surpreso ao ouvir isso, e fica ainda mais surpreso quando Raio diz que a pequena faca que ele tem é, na verdade, sua espada. De qualquer forma, Raio diz a ele que precisa de algo mais urgente do que roupas ou um cajado, e isso é informação sobre o básico deste mundo. Logo depois, ele descobre que a hora, o dia, a semana e o mês neste mundo são os mesmos da Terra, e eles até usam um sistema métrico para medir coisas. Agora ele tem certeza de que alguém da Terra veio para este mundo há muito tempo, e mudou a forma como as coisas são feitas. É por isso que há tantas coisas familiares aqui. Nesse momento, Abel retorna da loja depois de pagar pelas coisas que Rio comprou. E então ele diz a ele que o evento principal do dia ainda não acabou. Ele leva Rio para uma enorme estalagem, onde todos os seus amigos da guilda estão presentes para celebrar seu retorno seguro. Eles festejam a noite toda, e na manhã seguinte Nina tem que tirar Rio para mostrar a ele o lugar onde ele ficará. Ela o leva para um quarto onde dois aventureiros novatos já estão hospedados, e o cara de cabelo castanho se apresenta como Nils, e o loiro como Ito. Eles o recebem em seu quarto, e assim que Nina sai, Nils começa a falar sobre o quanto gosta dela. Ido diz a ele para parar de sonhar com mulheres fora de sua liga, e então ele começa a puxar assunto com Raio sobre como as coisas estão na hospedagem da guilda. De repente, Nina retorna ao quarto com outro aventureiro recém-registrado, que se apresenta nervosamente como Amon, e os quatro rapazes logo começam a se dar bem. Alguns dias depois disso, Raio e Amon completam seu curso intensivo de exploração de masmorras para leigos, e o professor lhes diz que eles entrarão no primeiro nível de uma masmorra à tarde. Amon está visivelmente tenso sobre entrar em uma masmorra, mas Raio diz a ele para relaxar porque se ele ficar agitado agora, ele estará cansado quando chegarem à masmorra. O instrutor então pergunta se alguém tem alguma dúvida, e Raio pergunta a ele se há uma maneira de viajar instantaneamente para os andares que eles já limparam. O instrutor fica impressionado com a pergunta porque apenas aventureiros experientes sabem disso. Ele diz que existem algumas masmorras no sul que têm a função de viajar instantaneamente entre os checkpoints, mas não há nada assim na masmorra de Lum. Depois disso, o instrutor leva todos os alunos para a masmorra, que fica no meio da cidade. Ele explica que a cidade foi construída em torno da masmorra, e a cada poucos anos a população de monstros na masmorra aumenta repentinamente, e às vezes os monstros chegam à superfície. Ele explica que as muralhas ao redor da masmorra protegem os civis dos monstros, mas depois garante aos novatos que não há chance de uma grande onda de monstros agora. Logo, eles chegam ao primeiro andar da masmorra, que é uma zona segura sem monstros. O instrutor diz a todos que eles podem explorar o primeiro andar, mas precisam ficar perto da entrada. Raio e Aman se unem, e logo Raio sente um monstro se aproximando deles. Ele diz a Aman para atacar o monstro enquanto ele o segura no lugar, e o garoto desenha sua espada nervosamente. Poucos momentos depois, uma formiga monstro chega lá, e Raio imediatamente a identifica como uma formiga soldado do livro que ele leu. Ele diz a Amon para atacar o pescoço do monstro enquanto ele o detém usando lanças de gelo. Raio prende completamente o monstro no chão e Amon facilmente corta seu pescoço, marcando sua primeira morte. Ele fica muito feliz com isso e Raio extrai a pedra mágica da formiga como troféu para sua primeira caçada de monstro bem-sucedida. Mais tarde, eles jantam com seus colegas de quarto que querem comemorar sua primeira viagem à masmorra, e eles ficam bastante impressionados que conseguiram derrubar uma formiga soldado. Amon diz que ele apenas deu o golpe final e Raio fez a maior parte do trabalho segurando a formiga. Ele então diz que quer ir à masmorra novamente amanhã, mas está preocupado em ir sozinho. Raio se oferece para ir junto, porque ele também quer explorar um pouco mais a masmorra, pois está preocupado em encontrar um monstro no primeiro andar, mesmo quando o instrutor disse que não havia monstros lá. Ito acrescenta que também ouviu falar de formigas soldado vindo para o segundo e primeiro andares ultimamente, e os rapazes ficam confusos sobre o motivo. Nesse momento, Abel chega lá e diz que é porque as formigas soldado podem cavar seu caminho para cima, e os rapazes surtam ao ver o aventureiro mais famoso da cidade de perto. Rio, no entanto, é franco como sempre com seu amigo, e então Abel pede aos rapazes para cuidarem dele porque ele não tem bom senso. Mills de repente se levanta em atenção e se apresenta a Abel dizendo que ele é seu ídolo, e que ele quer se tornar um aventureiro famoso como ele. Ele pede para apertar sua mão, e Abel concorda dizendo a ele para trabalhar duro, mas garantir que a sobrevivência seja sua primeira prioridade. Raio então pergunta a Abel o que ele está fazendo ali tão tarde, e ele responde que acabou de voltar de sua missão recente. Nesse momento, sua equipe chega lá e as garotas estão bravas que ele veio aqui em vez de se reportar ao mestre da guilda. Ele diz a elas que estava apenas guiando alguns iniciantes que precisavam de ajuda, mas a humilde Lin diz ao filho perdido de Shaq, o Warren, para levá-lo embora.
O grandalhão carrega a Belle nas costas enquanto ele grita como um bebê, e então Lin começa a encarar Ryu com olhos invejosos. Ele fica um pouco nervoso e pergunta o que ela quer, mas então a sacerdotisa Lia diz a ela para se recompor antes de se desculpar com Ryo pela perturbação. Enquanto eles se afastam, Itto e Nils começam a idolatrá-los, mas Ryo não entende o que eles acham impressionante naquele grupo de bobos. Enquanto isso, Ria diz a Lin que não foi legal dela encarar Ryo, mas ela responde que estava apenas curiosa porque a Belle continua a polir suas habilidades mágicas. Rick admite que também está curiosa, mas Abel diz a elas que em breve verão as verdadeiras habilidades de Ryo. No dia seguinte, Ryo e Amon vão à masmorra novamente e desta vez eles enfrentam alguns cães monstros. Enquanto Ryo segura os cães usando lanças de gelo, Amon prova ser um espadachim decente também e derruba alguns deles. Enquanto eles fazem uma pausa depois disso, Ryo comenta que o estilo de luta de espada de Amon o lembra de Abel. E ele explica que seu professor era um velho chamado Kiro, que aprendeu esgrima em uma grande escola na capital. Ryo assume que Abel deve ter aprendido na mesma escola e ele vê potencial em Aemon para se tornar muito forte também. Aemon fica impressionado com seu conhecimento de esgrima, mesmo sendo apenas um mago, e Ryo diz a ele que praticou com um mentor, mas desenvolveu seu próprio estilo de espada. Ele então comenta que o estilo de Amon parece ser muito exaustivo, mas também é muito seguro, e ele só precisa trabalhar em sua resistência. Ele diz a Amon que Abel costumava praticar sua forma logo de manhã durante suas viagens, e isso apenas mostra que até as pessoas mais talentosas precisam trabalhar duro. Amon se sente motivado ao ouvir isso e decide trabalhar duro para se tornar mais forte, e Ryo fica satisfeito com sua resposta. No dia seguinte, Ryo visita a biblioteca e ela é muito maior do que ele esperava. É o que ela disse. De qualquer forma, ele pede à bibliotecária para mostrá-lo a seção de alquimia, e ela lhe mostra onde os livros para iniciantes são guardados. No entanto, há muitas opções que sobrecarregam Ryo, então ele decide fazer uma pausa lá fora. De repente, a cidade escurece com um eclipse solar total, e Ryo o encara sem proteção ocular como meu tio que agora está cego. Apenas um segundo depois, ele percebe que algo está estranho e todas as pessoas ao seu redor desapareceram. A própria atmosfera parece diferente, e então, de repente, ele sente um ataque vindo de trás. Ele é rápido o suficiente para reagir a tempo, bloqueando a poderosa explosão de fogo usando uma parede de gelo. Ele se pergunta quem diabos o atacou, e então vê uma mamãe demônio vindo em sua direção, andando como se tivesse acabado de sair do GTA 4. Ela fica bastante divertida ao ver um humano em seu espaço e decide se divertir derrotando-o. Ryo percebe que está enfrentando um demônio agora, e ele tem certeza de que ela é o ser mais forte que ele já viu neste mundo. Ele quer fugir dela, mas sente que não conseguirá escapar deste espaço estranho, não importa o que tente. Então ele decide revidar. Ele imediatamente invoca dezenas de escudos de gelo bem antes que a mamãe demônio ataque, bloqueando sua enorme tempestade de fogo. Ela muda abruptamente seu ataque, disparando uma bala de vento invisível que perfura os escudos de Ryo, mas é bloqueada por sua armadura. A demônio não consegue processar como uma armadura humana pode bloquear seu ataque, mas ao olhar de perto, ela descobre que Ryo está usando a túnica do Rei das Fadas. Ela percebe que ele deve ser um mago impressionante para ter tal equipamento e poder para bloquear seus ataques, então ela decide cortá-lo com sua espada em vez de magia. Ryo também saca sua espada de gelo e bloqueia seu ataque. Ele mantém uma posição defensiva enquanto a mulher demônio o empurra para trás, mas ela é muito mais rápida que ele e ele mal desvia de um golpe mortal em seu rosto. Ele decide contra-atacar atirando centenas de lanças de gelo nela, mas a demônio desvia rapidamente de todas elas, sem notar que o eclipse solar está terminando enquanto ela perde tempo brincando. Enquanto isso, Ryo percebe que ela está usando magia de vento para aumentar sua velocidade e então ela salta sobre ele para dar o golpe final. Ryo consegue bloqueá-lo sem muita dificuldade porque, embora a demônio seja rápida, seus golpes não são nada comparados ao cavaleiro sem cabeça que o ensinou. A demônio, por outro lado, fica impressionada e pergunta quem diabos ele é para ter a túnica do Rei das Fadas, bem como sua espada. Ela cria uma bola de fogo para atacá-lo, mas Ryo a cancela instantaneamente usando uma lança de gelo. Isso irrita a demônio, e ela decide matá-lo rapidamente porque ele pode ser um perigo para ela se a luta durar mais tempo. Ela o ataca implacavelmente, mas Ryo se defende confiantemente contra seus golpes. Ele encontra uma chance de contra-atacar e faz a demônio perder o equilíbrio. Ryo estava esperando por esse momento, e ele lança uma barragem de lanças de gelo nela. A demoníaca cria uma parede de fogo ao redor dela, neutralizando todos os seus ataques. Mas à medida que sua intensidade aumenta, ela cria paredes de rocha para se proteger. Ryo também muda seu padrão de ataque, usando jatos de água de alta pressão para cortar a parede e ferir a demônio. Ela fica chocada quando seus ataques a ferem, mas, felizmente para ela, Ryo estava apenas atacando cegamente por causa de toda a fumaça. Ele então decide ir para o abate, mas ela salta diretamente em sua direção para bloquear seu ataque.
Enquanto eles se chocam no ar, Ryo percebe que as feridas da mulher demônio estão curando super rápido. No momento em que ele se distrai com isso, ela o joga contra um prédio, mas assim que ela está prestes a lançar um ataque poderoso para finalizá-lo, ela nota gotas de água caindo do céu. Ela fica surpresa com isso, mas quando uma gota d'água toca seu rosto e a escalda porque estava ainda mais quente que a temperatura de ebulição, ela grita de dor. Ela imediatamente se cobre com uma bola de rocha enquanto espera a chuva fervente acabar. E enquanto isso, Ryo desce. De repente, a mulher demônio desencadeia uma poderosa magia de chama, explodindo tudo ao seu redor. Ela caminha ameaçadoramente em direção a Ryo, mas até então, o eclipse está quase acabando e sua espada se desintegra quando a luz do sol a toca. A demoníaca diz que eles não conseguirão terminar sua luta desta vez, e Ryo diz a ela para sumir logo. Ela não se importa muito com ele agindo como um idiota e se apresenta como Leonor, perguntando a Ryo sobre seu nome. Ele diz o nome dela também, embora deixe claro que não quer saber mais nada sobre um demônio. Leonor fica surpresa que Ryo saiba sobre demônios, e ela pensa que deveria ter feito tudo o que podia para matá-lo em vez de aproveitar a luta deles. Ela então diz a Ryo que eles lutarão novamente no futuro, mas é possível que ele encontre outro demônio antes disso. Ela diz a ele para não ser morto por mais ninguém, porque ela será muito mais forte da próxima vez e o finalizará ela mesma. Ryo fica chocado ao ouvir isso, mas então o eclipse termina e tudo volta ao normal sem nenhum vestígio da batalha que acabou de acontecer ali. Ryo se sente muito estranho agora, e ele decide comprar alguns livros e depois descansar. Ele primeiro vai ao banco para sacar algum dinheiro que ganhou vendendo as pedras mágicas de Wyvern, e depois passa pelo seu dormitório para encontrar seus amigos. Ele percebe que eles não estão lá, mas quando ele está prestes a sair do dormitório, ele os encontra sendo intimidados por outros aventureiros. Mills e Ito chamam de covarde por emboscá-los quando estavam feridos. Mas o líder dos valentões, Dan, diz a eles que podem dizer o mesmo quando monstros os emboscarem na masmorra e eles morrerem. De repente, seus capangas são nocauteados porque Ryo os atacou por trás, e ele diz a Dan que ele estava absolutamente certo, mas que deveria ouvir seu próprio conselho às vezes. Ele pergunta se ele está pronto para correr agora que seus amigos caíram, e Dan imediatamente corre para socá-lo. Ryo simplesmente se afasta e o atinge na barriga com o cabo de sua espada, fazendo-o vomitar o café da manhã. Em seguida, ele vai curar seus amigos, dizendo a eles que precisam de mais resistência para que nenhum punk possa pegá-los desprevenidos da próxima vez. No entanto, antes disso, ele diz que todos devem se recuperar e relaxar. Eles vão ao banho público onde o Padre Ito cura o ferimento de Ryo da bala de vento. Todos estão curiosos sobre quem poderia ferir Ryo quando ele é tão forte, e ele decide não contar a eles sobre o demônio agora porque relaxar vem primeiro. Logo depois disso, Amon, Mills e Ito começam a ir para a masmorra como uma equipe. Enquanto Mills e Amon lutam contra goblins, Ito fica para trás para ajudá-los e curá-los quando eles se machucam. Mills começa a coletar as pedras mágicas dos goblins enquanto Ito cura Amon, e eles conversam sobre o quão perigoso foi para eles encontrarem alguns goblins. Nils diz que eles deveriam recuar agora porque ir mais longe será perigoso, e Ito concorda com ele porque eles não deveriam ter encontrado arqueiros goblins no quarto andar da masmorra. Amon, por outro lado, quer caçar mais monstros e ganhar algum dinheiro, mas Nils se lembra do que a Bel lhes disse sobre nunca arriscar a vida por coisas menos importantes. No final, eles voltam para a superfície, o que é a maior salvação do dia, porque apenas alguns andares abaixo, um grupo de aventureiros encontrou seu fim nas mãos de um monstro enorme e poderoso. De volta à superfície, Ryo pensa em como a magia de Leonor era fora deste mundo, mas ele estava em pé de igualdade com ela em termos de velocidade de conjuração. Ele decide melhorar seus pontos fortes e apagar suas fraquezas, o que o lembra que ele não conseguiu acompanhar a velocidade de movimento de Leonor ontem. Ele fica com ciúmes de sua magia de vento, mas como ele não pode fazer isso, ele decide não ter ciúmes e encontrar suas próprias soluções em vez disso. Ele pensa que deveria usar um jato de água para se impulsionar para frente, e ele já fez isso debaixo d'água antes, ele não sabe se vai funcionar na superfície. Ele primeiro cria uma plataforma gelada à sua frente e então usa centenas de pequenos jatos de água, empurrando todos os pontos de suas costas para impulsioná-lo para frente. No entanto, ele só vai tão rápido quanto uma vovó idosa em um cruzamento. Ryo está realmente insatisfeito com esses resultados, mas decide chamar de trabalho em andamento, que é o que eu chamo de minha saúde mental. Ele então vai para a biblioteca para aprender mais sobre demônios e alquimia. E ao mesmo tempo, a humilde Magalin, do grupo de Abel, também está estudando na biblioteca. Ela está tentando encontrar qualquer registro de um feitiço que possa criar uma parede de gelo espessa o suficiente para esmagar golems, mas não consegue encontrar nada. Ela fica satisfeita porque quer acreditar que Ryo é apenas um vigarista que enganou Abel, e pensa que apenas o mago mais forte do continente pode usar feitiços tão fortes. Assim que ela coloca o livro de volta na prateleira, ela vê a garota Elfa Cera. As duas garotas trocam cumprimentos e conversam fiado antes que Cira se lembre que precisa voltar para seu grupo. Por outro lado, Amon e outros voltam para a guilda e Nils começa a gaguejar como um bobo ao ver a recepcionista Nina.
Ido dá um tapa na cabeça dele, enquanto diz a Nina que eles encontraram arqueiros goblins no 5º andar, o que é inédito, e é por isso que eles voltaram rapidamente para informá-la. Nina confirma as pedras mágicas e corre para informar o mestre da guilda sobre o incidente, agradecendo aos rapazes por essa informação crucial. Hugh não fica satisfeito ao saber que goblins foram encontrados no 5º andar quando são monstros que pertencem abaixo do 10º andar da masmorra. Ele acha que isso pode ser o sinal de um problema maior e pede a Nina para convocar todas as equipes de rank B e acima imediatamente. Nina diz a ele que há apenas 2 equipes de alto escalão na cidade agora, incluindo a Espada Carmesim de Abel e a Brigada Branca. Logo, Abel e seu grupo vão para o escritório de Hugh, e ele não fica feliz por ter que trabalhar com a Brigada Branca nesta missão, porque ele não gosta do líder deles. As garotas dizem a ele para parar de ser tão medroso, e ele de alguma forma se acalma antes de entrar no escritório. Phelps, o líder da Brigada Branca, já está lá, e Abel se esforça para não fazer uma careta ao vê-lo. Assim que ambos se sentam, Hugh explica que goblins foram encontrados no 5º andar da masmorra, e a informação é totalmente confiável. Ele diz que tanto a Espada Carmesim quanto a Brigada Branca precisam entrar na masmorra e investigar quaisquer sinais de um surto de monstros. Ele diz que o último surto aconteceu há 10 anos, e embora seja bem cedo, há chances de outro surto estar a caminho. Ele oferece a eles um adiantamento de 100 moedas de ouro e outras 200 moedas de ouro quando a missão for concluída. Mas então Abel pergunta a ele se eles devem apenas investigar o assunto. Hugh afirma. E então Phelps pergunta o que eles devem fazer se o surto de monstros já começou. O mestre da guilda responde que eles devem voltar para a superfície imediatamente, porque eles vão trancar as muralhas ao redor da masmorra e pedir ajuda aos cavaleiros para lidar com os monstros. Ele diz a eles que já informou o senhor e o quartel-general dos cavaleiros sobre isso, porque se for realmente um surto de monstros, eles precisam estar totalmente preparados para isso. Ele então pergunta às 2 equipes se elas estão dispostas a aceitar esta missão, e elas imediatamente concordam com isso. No dia seguinte, Hugh se prepara para visitar a Biblioteca do Norte quando seus colegas de quarto acordam. Ele diz a eles que estava planejando estudar mais sobre alquimia, e ouviu que a Biblioteca do Norte tinha livros sobre tópicos mais avançados. Rito diz a ele que ele ouviu certo e que aventureiros de rank D e acima podem acessar a Biblioteca do Norte. A Minha acrescenta que ouviu rumores sobre livros proibidos sendo armazenados na Biblioteca do Norte também. Raio fica muito animado ao ouvir isso, mas Ito diz a ele que ele precisa ser pelo menos um aventureiro de rank B para ler esses livros. Os rapazes lhe desejam boa sorte em sua busca por conhecimento, enquanto decidem se preparar para mais uma rodada de incursão na masmorra. Raio logo chega à Biblioteca do Norte e imediatamente gosta da atmosfera do lugar. Ele começa a procurar os livros de que precisa e pensa que se pedir a alguém para lhe mostrar os livros sobre demônios, eles certamente surtarão. No entanto, assim que ele sobe as escadas para o 1º andar, ele vê a garota elfa, Sarah, lá, e fica imediatamente encantado por ela. Por outro lado, Hugh e as 2 equipes de alto escalão chegaram aos portões da masmorra. Assim que estão prestes a abrir a porta, Abel para Hugh, porque seus instintos lhe dizem que algo está errado, ele pede para Lynn usar sua magia de vento para escanear o 1º andar em busca de monstros, e ela imediatamente encontra centenas de monstros esperando por eles bem na frente do portão. Todos entram em pânico ao ouvir isso, pois isso é prova suficiente de que a grande erupção de monstros já começou. Hugh ordena que todos recuem e contatem os cavaleiros e a guilda. Na guilda, Mills e outros veem o aviso de que a masmorra foi fechada, e eles acham que é por causa dos arqueiros goblins que encontraram. Nesse exato momento, um homem chega correndo para anunciar que uma erupção de monstros começou, e todos os aventureiros devem subir nas muralhas que cercam a masmorra para deter os monstros. Do outro lado, Raio e Sarah se encaram enquanto tudo isso acontecia. E então ela finalmente diz que eles se reencontram. Eles se apresentam e então Sarah pergunta se ele está procurando algo especial. Raio quase deixa escapar que está investigando demônios, mas disfarça e diz que quer aprender alquimia para criar golems. Sarah fica impressionada com a ambição dele, pois criar golems não é fácil, mas ela diz a ele que não há livros que tratem particularmente disso. No entanto, ela pede para ele segui-la, pois ela pode dizer a ele quais livros o ajudarão mais, já que ela sabe quase tudo sobre esta biblioteca. Eles começam a conversar sobre livros e aventuras no caminho, e Sarah revela que ela é a única integrante de um grupo de aventureiros de Rank Bishian chamado Wind. Raio comenta que um amigo lhe disse que havia apenas um elfo na cidade, e Sarah diz a ele que elfos não se misturam com humanos, mas ela é uma esquisitona. Por outro lado, todos os aventureiros da cidade chegaram às muralhas da masmorra, e logo os monstros rompem o pesado portão. Hugh comanda a todos para atacá-los usando magia e flechas, iniciando uma batalha feroz contra o exército Goblin. Os cavaleiros também se juntam a eles em breve, e a situação parece sob controle, mas Hugh está preocupado porque há mais monstros do que ele viu no último surto. Enquanto isso, o grupo de Abel fica sem flechas, mas nesse exato momento, Nils traz um barril cheio de flechas para ele junto com uma mensagem de Hugh de que seu grupo deve derrubar o monstro-chefe após o fim da onda de monstros.
Logo, quase todos os Goblins são abatidos, e Hugh comanda Abel e Phelps a liderar seus grupos na batalha. Eles pulam do muro e Lin usa magia de vento para diminuir a queda. Eles avançam, lidando com os Goblins restantes rapidamente antes de chegar à porta e esperar pelo chefe. Logo, um General Goblin sai dela e eles acham que tudo acabará quando o matarem. No entanto, mais 2 Generais Goblins saem depois dele, e Abel percebe que eles estão lidando com um Rei Goblin aqui. Ele diz que precisam lidar com os Generais Goblins antes que o Rei Goblin chegue, pois eles ficarão fortes demais caso contrário. Ele decidiu que ele e Phelps derrubarão um rei cada, enquanto Lin e Lícia pegarão o restante. Eles começam a lutar contra os generais, e Abel consegue cortar os braços do inimigo, quando de repente ele avista o Rei Goblin na entrada e grita para todos se abaixarem. No momento seguinte, um poderoso corte de vento sai da masmorra, matando os generais Goblins em um único golpe. Todos ficam chocados com a força e crueldade do Rei Goblin, mas Abel e Phelps sabem que são os únicos que podem lutar contra ele. Eles se unem para atacar o Rei Goblin juntos, mas suas armas falham em perfurar sua armadura. De repente, Abel avança direto contra o Rei Goblin, usando sua habilidade para se transformar em um fantasma, para que ele possa desviar de seu ataque. Ele então se aproxima dele e usa sua habilidade de combate para perfurar seu coração, mas falha em terminar o trabalho. O Rei Goblin tenta atacá-lo, mas Abel comanda Lin para finalizá-lo enquanto ele desaparece novamente. As lanças de vento de Lin passam por ele e atingem o Rei Goblin, derrubando-o. Todos ficam aliviados ao ver que finalmente venceram, mas eles não sabem que as coisas estão longe de acabar, pois algo ainda mais perigoso ainda está dentro da masmorra. Mais tarde naquele dia, quando Hugh retorna à guilda, ele encontra todos anormalmente animados, enquanto Hugh está enterrado sob uma montanha de papelada. Ele está emburrado em seu escritório porque tem que atualizar o senhor local e o comandante dos cavaleiros sobre a erupção de monstros, e então pagar a taxa a todos os aventureiros que participaram da batalha. Ele também tem que avaliar o desempenho de todos os aventureiros, enviar faturas para a capital real para obter alguns fundos, e planejar o reparo das instalações danificadas enquanto faz seu trabalho normal também. O único alívio é que a masmorra ficará fechada por um mês, então ele não precisa se preocupar com esse aspecto. Mas Hugh sabe que isso criará outro conjunto de problemas. Enquanto isso, Hugh descobre com seus amigos que houve uma erupção de monstros na masmorra. E eles lidaram com isso graças aos 2 melhores grupos. Essa é a razão da atmosfera festiva, e Hugh acha que é um bom motivo. Mills começa a elogiar as habilidades de Abel, e fala sobre como ele lutou com o Rei Goblin. E tu acrescenta que Lin deu o golpe final com Bullet Rain, que é a magia de vento de nível mais alto. Amon diz que Abel conseguiu desviar daquele ataque sem se mover, e ele se pergunta como ele pôde fazer isso. Nesse exato momento, Abel chega lá e diz que usou a habilidade de espada chamada Sombra Perfeita, que permite que ele desvie de todos os ataques à distância. Mills e outros começam a ser fãs ao verem Abel, e ele também os elogia por sua ajuda. Enquanto isso, Raio continua pensando na habilidade Sombra Perfeita, e diz que quem a nomeou deve ter sido um gênio. Nesse exato momento, Lin e Lyria chegam lá procurando por Abel, e elas dizem que sabiam que ele estaria com Raio. Hugh sente muita hostilidade por trás de suas palavras doces, mas então, de repente, Lin pergunta a ele se ele realmente pode criar uma parede de gelo. Ele afirma dizendo que seu limite é um cubo com 40 metros de aresta, e Lin não acredita no que ouve. Raio diz a ela que não foi fácil aprender e dominar, mas ele conseguiu de alguma forma. Ela pergunta a ele se é um feitiço original, mas ele nem sabe o que isso significa. Lin diz que é conhecimento básico que a maioria dos feitiços é lançada recitando encantamentos, mas Hugh diz que acredita que encantamentos são uma preferência pessoal. Lin nem entende o que ele está dizendo, mas antes que ela possa fazer outra pergunta, Nils diz a Hugh que a comida está esfriando, e ele corre para o balcão de comida imediatamente. Lin fica confusa, e Abel diz a ela que Raio acha que encantamentos são usados apenas porque soam legais, e ele pode usar magia sem eles, e essa é a coisa mais bizarra que Lin já ouviu. Logo depois disso, os trabalhos se tornam escassos na guilda. Nils e seu amigo apenas observam o quadro de avisos vazio porque os trabalhos já foram pegos quando eles chegaram. Nesse exato momento, Hugh também chega lá, e ele descobre como o mercado de trabalho tem lutado desde que a masmorra foi fechada temporariamente. Os rapazes perguntam a ele se ele está ali para uma missão também, e Raio responde que precisa comprar minério de cobre mágico para seus experimentos de alquimia. Eles ficam chocados ao ouvir isso porque minério mágico é muito caro, mas eles sabem que Raio é muito rico, então não importa para ele. Por outro lado, eles estão lutando para conseguir um emprego. Raio decide ajudar seus amigos e diz que vai contratá-los para uma tarefa de minerar minério de cobre mágico. Mills diz a ele que há uma mina abandonada perto da cidade, e Raio fica feliz em saber disso. Ele diz aos rapazes que pagará 4 moedas de ouro a cada um apenas por aceitar o trabalho, e então comprará cada pedaço de minério de cobre por 25 moedas de ouro. Mas sua única condição é que todos voltem para casa sãos e salvos. Os rapazes ficam emocionados ao ouvir isso porque não ganharão tanto dinheiro em um ano com trabalhos normais. Eles perguntam a ele se ele tem certeza de que pode pagar tanto, e Raio responde que ainda é mais barato do que o preço de mercado do minério de cobre mágico.
Eles partem alegremente para o trabalho e Ryle retorna ao seu quarto, mas então ele ouve algumas vozes perturbadoras vindas da rua. Ele encontra um grupo de cavaleiros tentando levar uma mulher e um aventureiro está tentando impedi-los. Ryle assiste ao drama se intensificar enquanto os cavaleiros arrastam a garota para longe, e o aventureiro os empurra para libertá-la. Isso irrita um cavaleiro, e ele saca sua espada para dar uma lição ao aventureiro. No entanto, assim que ele está prestes a golpeá-lo, ele escorrega e cai, mas não há nada ali para fazê-lo escorregar. Ele pergunta ao aventureiro o que ele fez, e ele responde que deve ter sido John Cena quem o derrubou. Isso deixa o aventureiro ainda mais irritado com isso, mas ele cai mais uma vez ao tentar se levantar. Nesse exato momento, Phelps chega lá e diz aos cavaleiros para se afastarem se não quiserem ser punidos. Eles perguntam como um mero aventureiro ousa falar com eles nesse tom, e Phelps diz a eles que ele não é apenas um aventureiro, mas também um nobre da família Heinlein. Um dos cavaleiros percebe que é a mesma família de onde veio o antigo comandante dos Cavaleiros Reais, e Phelps declara que eles estão falando de seu pai. Ele então diz a eles para pararem de envergonhar a reputação dos cavaleiros, e eles imediatamente fogem. Phelps então elogia o aventureiro por sua bravura e pede para ele escoltar a mulher até seus amigos. Assim que eles saem, ele se vira para a janela de Rio, que o cumprimenta. Phelps se apresenta como o líder do grupo White Brigade e diz que ouviu falar de toda a sua magia incrível. Rio entra em pânico pensando que Phelps o notou usando magia para fazer a noite escorregar, mas ele diz que está apenas falando sobre o que Abel lhe contou. Assim que eles começam a conversar, a secretária de Phelps chega para levá-lo embora, e Rio pode dizer que ambos são muito fortes. Mais tarde ele janta sozinho, e Abel vem sentar-se com ele. Ele comenta que é raro ver Ryle sozinho nos dias de hoje, e ele diz a mesma coisa sobre ele. Ele decide contar um segredo a Ryle porque poderia usar sua ajuda, e logo eles se encontram no distrito de entretenimento. Lá, Abel revela que o capitão dos cavaleiros é seu amigo, e ele pediu a ele para trazer de volta os cavaleiros problemáticos que fugiram para se divertir. Ryle entende agora, mas então, de repente, ele nota alguns aventureiros sombrios mascarados. Ele chama a atenção de Abel para eles, e diz que nunca os viu antes, nem mesmo na festa de boas-vindas. Abel diz que eles recebem muitos aventureiros viajantes por causa da masmorra, mas Ryle comenta que a masmorra está fechada no momento. Os aventureiros também os notam, e eles imediatamente tentam atraí-los para uma armadilha. Ryle e Abe os seguem de bom grado, mas quando os bandidos tentam emboscá-los, Ryle os derruba com pesadas pedras de gelo imediatamente. Abel então pega uma ferramenta de alquimia que eles deixaram cair e Ryle a quer, mas ele diz a ele que é óbvio. Ele então amarra os bandidos e descobre que eles são aventureiros de rank C de outro país. Abel decide informar os guardas da cidade sobre eles e retomar sua missão de encontrar os cavaleiros que causam problemas, sem saber que eles estão mirando em Phelps para se vingar do que aconteceu antes. No entanto, eles nem conseguem se mover assim que decidem atacá-lo porque a secretária já os paralisou com agulhas de veneno. Ela então lança um feitiço de fogo, queimando os cavaleiros tão completamente que nem suas cinzas restam. No dia seguinte, uma equipe de pesquisa chega da capital para estudar a masmorra após a erupção de monstros, e Hugh imediatamente entra em uma discussão verbal com o líder Clive por causa de suas exigências irracionais. Ele quer que a cidade de Lum forneça comida e suprimentos para todo o seu grupo quando eles estão enfrentando uma escassez aguda, e ele também quer abrir a masmorra para pesquisá-la. Hugh diz a ele que é estúpido abrir a masmorra tão cedo após uma erupção, mas Clive diz que ele tem autoridade total do recém-nomeado ministro de exploração de masmorras. Os dois entram em um impasse e o debate não parece acabar, então o sábio velho mago decide intervir. Ele primeiro diz a Hugh que eles lidarão com a questão da comida na próxima vez, e desta vez a cidade pode acomodá-los. Quanto a abrir a masmorra, Clive diz que Hugh não tem escolha, mas ele decide impor uma condição própria. Ele diz que se a cidade ou seus cidadãos forem prejudicados pela abertura da masmorra, será responsabilidade do ministério. Clive fica furioso ao ouvir sua exigência, mas Hugh deixa claro que ele não abrirá o portão da masmorra até que ele concorde com isso. O velho mago convence Clive a aceitar a condição, e então diz que eles contratarão alguns aventureiros habilidosos como seus guardas para esta missão. Por outro lado, Hugh visita a pousada onde Abel e seu grupo ficam para ver se servem comida melhor do que as acomodações da guilda. No entanto, assim que ele está prestes a entrar, uma garota sai correndo pela porta e pede para ele levá-la à guilda de aventureiros porque ela tem uma mensagem urgente para entregar. Ryle está com bastante fome, mas decide ajudar a garota, que entrega a carta a Abel. Seu professor da capital real a enviou, pedindo-lhe para ajudar a equipe de pesquisa que está sendo enviada para explorar a masmorra. Abel não tem certeza sobre isso, porque muitos anos atrás, um poderoso grupo de Rank A entrou em uma masmorra logo após uma erupção e eles nunca mais voltaram. Ryle diz a ele que ele deveria recusar o pedido nesse caso, e ele decide voltar para a pousada para almoçar. Enquanto isso, a garota se apresenta como Natalie, uma maga novata de uma família de renomados usuários de magia de água. Lynn imediatamente pergunta a ela se ela ouviu falar de um feitiço para lançar uma parede de gelo bem alto no ar, e ela responde que não ouviu, mas que está apenas começando a aprender magia. Natalie pergunta a eles se há alguém que possa lançar tais feitiços, e eles dizem a ela que o cara que a trouxe aqui pode fazer isso.
Ela fica surpresa ao ouvir isso, e Abel mais uma vez começa a elogiar Raio. Ele então ordena aos membros de seu grupo que nunca lutem contra Ryu sob nenhuma condição, pois não conseguirão derrotá-lo juntos. Ele também diz a Natalie que se ela precisar de ajuda e não conseguir encontrá-los, ela deve imediatamente ir até Ryu. No dia seguinte, a equipe de pesquisa se prepara para entrar na masmorra, e no final, Abel aceita o pedido para protegê-los. Ele conhece o velho mago do passado e eles conversam sobre a ferramenta detectora de mana que pode transmitir sinais de mana da masmorra para a equipe de análise que montou o acampamento do lado de fora. 3 dias se passam depois disso, e a equipe de pesquisa chega ao 7º andar da masmorra, mas não encontra nada de incomum. No entanto, Clive e sua equipe da Academia Real parecem estar com pressa para encontrar algo, e Abel decide não se incomodar com idiotas pomposos como eles. Ao mesmo tempo, do lado de fora, os aventureiros de menor patente recebem atualizações sobre o que está acontecendo na masmorra e os trabalhos que podem aceitar enquanto ela ainda está fora de seus limites. Raio tem uma pergunta em mente e pergunta a Hugh sobre a cor das pedras mágicas que os monstros do surto deixaram cair. Hugh diz a ele que é uma excelente pergunta, porque todos os goblins deixaram cair pedras mágicas amarelas quando deveriam ser verdes. Enquanto isso, Clive e sua equipe de repente se deparam com um portão suspeito na masmorra que dá leituras de energia estranhas. Eles pensam que deve ser um portal que leva a um lugar distante, então montam seu equipamento ao redor dele. No entanto, assim que tentam tocar no portão, todos desaparecem de repente, e Natalie, que está fazendo as leituras, fica chocada porque as leituras também param de vir assim que todos desaparecem. Felizmente, todos foram teletransportados para o mesmo local, e Abel confirma a segurança de sua equipe antes de se unir ao Mago Sênior. Clive, por outro lado, ordena que seus homens comecem a examinar a estranha pastagem que alcançaram, mas diz a eles para terem cuidado porque não sabem que tipo de perigos espreitam aqui. Seu braço direito chega naquele momento perguntando o que eles devem fazer agora. Clive não tem ideia, mas pelo menos sua teoria de que os monstros vieram do 38º andar da masmorra foi provada errada. Ele agora percebe que os monstros vieram deste lugar estranho que estava além do portão. Ele pensa que esta é uma grande descoberta, e com isso, ele será capaz de ascender à posição de ministro em pouco tempo. Enquanto ele sorri para si mesmo, o outro pesquisador aponta algumas figuras no horizonte, e elas parecem alguns pokémons assustadores. Por outro lado, Natalie e a equipe de coleta de dados estão preocupadas com o sinal perdido. De repente, o sinal retorna e diz a eles que a equipe de exploração está no 40º andar, mas desaparece novamente imediatamente. Nesse momento, um cara chamado Christopher chega lá e ele se apresenta como o representante da Faculdade de Magia. Ele pergunta aos pesquisadores da academia o que eles encontraram e pede que compartilhem o que puderem, apesar do fato de que suas organizações são rivais. Ele diz que há alguns minutos as pessoas que entraram na masmorra desapareceram, e se eles não descobrirem o que está acontecendo, pode ser tarde demais para eles. Os pesquisadores ficam chocados, e Christopher explica que contratou alguns aventureiros para entrar na masmorra. Mas assim que ele estava prestes a entrar na escada atrás deles, todos eles desapareceram de repente. Os pesquisadores ficam chocados ao ouvir isso, e seu líder verifica que eles também encontraram sua equipe desaparecendo há poucos minutos. E então o sinal deles reapareceu por um breve momento, mas eles estavam no 40º andar. Christopher fica chocado ao ouvir isso, porque ninguém sequer passou do 38º andar desta masmorra ainda. E ele sabe que até mesmo grupos de rank B lutam além do 30º andar. Os pesquisadores falam sobre o grupo de Abel que está protegendo sua equipe, e Christopher diz que já enviou uma mensagem ao mestre da guilda para pedir ajuda. No entanto, Natalie entra em pânico, percebendo que ninguém poderá resolver essa situação. Nessa condição, sua única esperança é Ryu, porque Abel disse a ela para contatá-lo se ela não conseguisse alcançar mais ninguém. Ela imediatamente foge para encontrá-lo, deixando todos confusos. Por outro lado, a notícia do desaparecimento da equipe de pesquisa chega a Hugh, que começa a entrar em pânico. Ele decide ir imediatamente para a entrada da masmorra e diz à recepcionista para colocar todos em espera, mas para não revelar nada a eles até que ele confirme a situação com seus próprios olhos. Enquanto isso, Raio está vagando pela biblioteca sem encontrar nenhum livro útil. Ao subir para o 1º andar, ele discretamente começa a desejar ver a elfa gostosa Cera novamente, e o universo ouve suas preces porque Cira o avista enquanto ela devolve alguns livros. Raio vai ansiosamente até ela, e enquanto começam a conversar, ele revela que estava procurando registros de eclipses passados e surtos de monstros para compará-los. Cera diz a ele que sabe exatamente onde esses documentos estão, e ela diz a Raio para segui-la. No caminho, Cera começa a aprender sobre a teoria de Raio de que eclipses solares e surtos de monstros estão conectados, e ela acredita que ele está certo. Ela viveu tempo suficiente para ver que sempre houve um eclipse solar antes de um surto de masmorra. Mas ela nunca viu um eclipse solar total como o que aconteceu há alguns dias. Ela diz que tentou pesquisar esse tópico antes, mas está curiosa sobre por que Ryu fez essa conexão. Ele fica nervoso porque não pode dizer a ela que lutou contra um demônio no meio do eclipse. Então ele decide mudar de assunto. Ele pergunta a Cera sobre as cores das pedras mágicas que eles encontram em monstros e os fatores que as afetam.
ela o deixa mudar de assunto e diz que o principal fator é a idade do monstro. Ryo responde que aprendeu isso com Abel durante suas viagens, e então diz que está curioso sobre as pedras mágicas de cor amarela que foram encontradas nos monstros durante o surto. Sera fica confusa ao ouvir isso porque apenas monstros recém-nascidos têm pedras mágicas pálidas, e ela suspeitava que eram os monstros velhos e poderosos da masmorra que saíam durante o surto. Ryo concorda com ela porque os Goblins mais fracos são uma história diferente, mas os Generais Goblins e o Rei Goblin não podem sair da masmorra logo após terem nascido. Ele acha que isso parece antinatural, mas criar uma horda tão grande de monstros artificialmente exigiria uma quantidade ridícula de mana. Sera diz que uma vez leu alguns registros sobre as pedras mágicas extraídas de um surto de monstro anterior serem amarelo pálidas também, e pergunta a Ryo se ele quer ver os registros antigos e danificados. Ele fica feliz em aceitar a oferta e Sera o leva a uma parte menos conhecida da biblioteca. Enquanto isso, dentro da masmorra, Abel ainda está discutindo o incidente de teletransporte com o Mago Sênior. Ninguém tem certeza de onde eles estão, mas o Mago Sênior pergunta a um pesquisador se a ferramenta deles ainda está funcionando, e ele pensa que a equipe de coleta de dados sabe sobre a situação deles, então eles podem enviar ajuda. O Mago Sênior, no entanto, acha que a ajuda pode não chegar a tempo. Ele pergunta a Lyria se este lugar não a lembra de algo familiar, e ela coloca seu cérebro em overdrive para perceber que parece muito com estar dentro de um santuário, que é o feitiço defensivo de nível mais alto. Ela diz a Abel e aos outros que apenas os sacerdotes mais poderosos podem usar esse feitiço, e é considerado um milagre divino que pode bloquear qualquer ataque. Abel percebe que se eles estão dentro de algum tipo de barreira, então eles não podem sair e ninguém pode entrar na barreira para ajudá-los também. O mago concorda com ele, e Lyria diz que se eles não conseguirem encontrar onde a barreira termina, ela deve ser massiva. Abel pensa que a situação acabou de piorar muito, e ele pede a Lyn para usar sua magia de vento para detectar se há monstros por perto. Ela obedece ao seu comando e usa seu feitiço para encontrar um grupo de cerca de 1000 humanos por perto, e junto com eles, ela sente cerca de 50 criaturas que ela nunca viu antes. Abel e o mago pensam que os 1000 humanos devem ser Clive e seu grupo, e eles decidem encontrá-los porque não sabem sobre as criaturas com quem estão. Por outro lado, Hugh chega à entrada da masmorra e se encontra com Christopher e os pesquisadores. Ele perde toda a esperança ao ouvir que a equipe de pesquisa foi encontrada no 40º andar, porque mesmo que ele envie todos os aventureiros da cidade, eles não conseguirão resgatá-los. Christopher também diz que não pode se arriscar a entrar na masmorra agora, e Hugh concorda com sua decisão. Nesta situação, ele só pode rezar para que Abel e os outros estejam seguros onde quer que estejam. Enquanto isso, Clive e seus homens não estão nada seguros. Eles estão sob ataque de inimigos desconhecidos, e enquanto alguns deles se escondem sob barreiras, os outros são caçados por bolas de fogo infernal roxas. Logo, os atacantes vêm à luz, e ao vê-los, Clive percebe que são demônios, que é uma espécie de monstro diferente de demônios. Ele só leu sobre eles em livros, mas sabe o quão assustadores eles podem ser. No entanto, os aventureiros que não estão sob a proteção das barreiras decidem lutar contra os demônios, e eles são destruídos rapidamente. Quando Abel e os outros chegam lá, apenas Clive e um punhado de seus homens estão vivos. Lyria e o Mago Sênior identificam os demônios, e eles entram em pânico porque dizem que os demônios são monstros imunes à magia, e muito mais fortes que os humanos. Ela acha que eles não podem vencer contra eles, mas o mago decide lutar contra eles sem se preocupar com os resultados. Por seu comando, os magos lançam um ataque total contra os demônios, ferindo-os seriamente. Lyria fica surpresa ao ver a magia realmente machucando demônios, e o velho mago diz a ela que nunca foi verificado que eles são imunes à magia, e que isso era apenas uma especulação. Ele então diz aos magos para atacar os demônios novamente, mas percebe que eles ficarão sem mana antes que os inimigos sejam derrotados. Nesse momento, Abel avista um monstro-chefe entre os demônios, e ele percebe que eles precisam derrotá-lo se quiserem resolver a situação de vez. Após mais algumas rodadas, os magos ficam sem magia e então Abel decide avançar com seu grupo. Warren bloqueia os ataques dos demônios enquanto os outros conseguem derrubá-los rapidamente. Graças ao trabalho em equipe deles, eles derrotam muitos demônios, mas então Lyn fica sem poder mágico e Lyria e Warren têm que cobri-la. Abel percebe que restam apenas 6 demônios, mas o monstro-chefe está entre eles. Lyria comenta que ele pode ser um príncipe demônio que um dia despertará para se tornar um senhor demônio. Abel pergunta se ela tem certeza, e ela diz a ele que olhos de cores diferentes são um símbolo de príncipes demônios e apenas heróis foram capazes de derrotá-los no passado. Abel decide arriscar e caminha para frente, dizendo a Lyria que planeja derrotar todos os outros demônios, mesmo que não consiga derrubar o chefe. Ele diz a Lyria para não perder a esperança porque milagres sempre podem acontecer, e então os demônios começam a atacá-lo. Ele derruba alguns deles rapidamente, mas então o príncipe demônio ataca repentinamente seus companheiros de equipe para jogá-los para fora do campo de batalha. Ele caminha em direção a Abel para um duelo, e sua velocidade sozinha é suficiente para assustar Abel.
O príncipe demônio o empurra com um único golpe de sua espada e então se aproxima dele novamente. De repente, Clive e seu grupo o atacam, mas sua magia não causa nenhum dano contra o príncipe demônio. Em vez disso, seus lacaios começam a atirar projéteis contra eles, destruindo seus escudos, forçando-os a fugir. Able decide arriscar tudo usando uma habilidade que lhe permite desviar do ataque inimigo em super velocidade. Ele consegue aparar a espada do príncipe demônio e ter uma chance de atacá-lo, mas o príncipe demônio a desvia e atinge seu ombro. Abel cai no chão, incapaz de se mover, e o príncipe demônio levanta sua espada para finalizá-lo. Lia grita de medo de perder Abel, mas então de repente Raio chega para salvar o dia, quebrando o teto do 40º andar. Todos ficam surpresos ao vê-lo e Raio pergunta a Abel se ele está ferido. Ele faz algumas piadas sobre isso e diz que eles deveriam voltar para casa porque todos estão preocupados com ele. Abel, ainda sem acreditar que Raio veio resgatá-lo, diz que eles não podem voltar por causa do inimigo forte à sua frente, e Rio diz que cuidará disso. Abel entra em pânico ao explicar que o inimigo é um príncipe demônio, e Rio diz que é um pequeno senhor demônio, o que explica por que ele é tão fraco. Ninguém consegue entender o que está acontecendo no cérebro de Raio enquanto ele caminha em direção aos demônios. Os demônios lacaios na retaguarda tentam atacá-lo, mas ele cancela seus projéteis com lanças de gelo. Ele então cria um jato de água atrás deles para instantaneamente arrancar suas cabeças e então fica cara a cara com o príncipe demônio. Raio desembainha sua espada, dizendo ao príncipe demônio que eles deveriam acabar com isso rapidamente porque ele não tem o dia todo. Há alguns minutos, quando Natalie descobriu que Abel e os outros estavam presos no 40º andar da masmorra, ela correu para encontrar Raio imediatamente. Ele não estava em seu quarto e seus colegas de quarto disseram a ela que ela deveria encontrá-lo na biblioteca do lado norte. Ela nem sabia onde era o norte, mas assim que obteve as direções dos rapazes, ela correu para encontrar Rio. Felizmente, ela o encontrou no caminho e imediatamente pediu que ele fosse até a masmorra, porque Abel e sua equipe estavam em perigo. Raio decidiu obter os detalhes no caminho e imediatamente a colocou em uma carruagem feita de gelo. Enquanto arrastava a carruagem para o portão da masmorra, ele soube dos desaparecimentos lá dentro, mas ficou curioso sobre por que Natalie o procurou. Ela disse que Abel a pediu para contatá-lo caso precisasse de ajuda, e ele não estava por perto. Raio entendeu a missão na hora e correu para o portão da masmorra. Os guardas disseram que ninguém podia entrar, mas ele simplesmente criou muros de gelo para separá-los, entrando facilmente. Depois disso, ele decidiu que levaria muito tempo para chegar ao 40º andar pelo método normal, então usou seus jatos de água para abrir caminho rapidamente até seu destino. Agora, ele está em frente ao príncipe demônio, pedindo para ele dar o primeiro golpe. Ele se posiciona, e quando o príncipe demônio o ataca, Rio rapidamente se move para o lado e corta seu pescoço com precisão. Ele pensa que o monstro foi bem lento, mas pelo menos o trabalho acabou rápido. No entanto, o príncipe demônio simplesmente pega a cabeça de volta como um Giga Chad e a recoloca no lugar. Rio pensa que ele pode ser problemático, mas decide ver o quanto o monstro consegue regenerar. Ele instantaneamente cria centenas de jatos de água para picá-lo em pedacinhos, e um dos jatos de água destrói sua pedra mágica, transformando-o em pó. Abel fica chocado ao ver que Raio simplesmente demoliu um príncipe demônio casualmente. Ele agradece por terem salvado todos eles, e o Raio, totalmente tranquilo, pede para ele retribuir essa dívida convidando-o para jantar hoje à noite. Abel diz que vai pagar a semana inteira, e Raio fica feliz em ouvir isso. Nesse momento, Lyria chega e abraça Abel apertado, enquanto Warren carrega Rin, inconsciente, para um lugar seguro. O Mago Sênior também chega para agradecer a Rio por ajudá-los, e ele responde que teve sorte de ter chegado a tempo. Ele então percebe que muitas pessoas já morreram antes de ele chegar, e Abel diz que eles devem colher as pedras mágicas dos demônios e usar o dinheiro para apoiar as famílias dos mortos. Rio gosta da ideia, mas então ele foca nos monstros chamados demônios. Abel diz que todos ali os viram pela primeira vez porque eles não se aproximavam de humanos há séculos. Rio fica curioso sobre a diferença entre demônios e diabos agora, mas decide pensar nisso depois. Ele diz que quando chegou ali, sentiu um estranho campo mágico ao redor do lugar que desapareceu quando ele derrotou o chefe. O velho mago diz que deve ter sido a barreira protetora que impedia qualquer um de entrar ou sair da zona. Raio então diz a ele que, enquanto estava no 39º andar, usou um feitiço para escanear a área próxima e encontrou algo estranho perto das escadas. Ele sugere que verifiquem no caminho de volta, pois pode estar ligado a este incidente, e todos concordam. Mas antes disso, eles extraem as pedras mágicas dos demônios, que são de cor bem escura, e até o Mago Sênior as vê pela primeira vez. Lyria diz que não há pedras mágicas de demônios nem nos museus e bibliotecas mantidos pela igreja. O Mago Sênior acrescenta que os demônios deveriam ter magia espaço-temporal, porque sempre aparecem do nada, e Raio começa a pensar que algo está faltando em toda essa informação. Em algum lugar em outra masmorra, um grupo liderado pelo herói Roman encontra um altar escuro e o usa para invocar o Senhor Demônio. No entanto, em vez de um Senhor Demônio, a demonesa Leonor chega.
Ela fica surpresa ao ver humanos que pensam que ela é a Senhora Demônio. E quando ouve falar de Roman ser o herói que derrotará o Senhor Demônio, fica esperançosa de que ele seja realmente forte. Ela decide lutar contra ele, mas a luta termina em uma fração de segundo com o herói espetado em sua espada. Leonor fica entediada, então ela vai imediatamente para o altar e pega a Pedra Negra em cima dele como seu saque. Os outros aventureiros estão com muito medo de lutar contra ela, e ela diz a eles para ajudarem o herói em vez disso, porque eles ainda podem salvá-lo. Os aventureiros obedecem e curam o herói, que amaldiçoa Leonor, ainda chamando-a de Senhora Demônio. Ela diz a ele que não é a Senhora Demônio, mas sim alguém muito mais poderoso do que ele. Ela diz a Roman que seu grupo pode ser capaz de derrotar o atual Senhor Demônio, mas isso não o torna forte o suficiente para desafiá-la. Ela começa a falar sobre como conheceu um humano chamado Raio que era tão forte quanto ela, e diz ao herói para se tornar 1000 vezes mais forte se quiser alcançar o nível dele antes de desaparecer através de um portal. De volta à masmorra de Raio, eles encontram uma esfera negra rachada, igual a que Leonor levou em sua masmorra. Todos ficam curiosos sobre ela, mas não encontram nenhuma informação. Então o velho mago decide levá-la para a superfície para investigar. Logo eles chegam à superfície, onde Ryuk fica feliz em ver que pelo menos Abel e seu grupo voltaram vivos. No entanto, ele planeja falar com Raio sobre suas ações antes de qualquer outra coisa. Ele pergunta o que ele estava pensando quando prendeu os guardas em muros de gelo e entrou na masmorra. Raio pede desculpas humildemente, mas o velho mago o defende, dizendo a Ryuk que se Ryu não tivesse chegado a tempo, todos teriam morrido. Ryuk fica chocado ao ouvir isso, e o velho mago diz que eles podem discutir os detalhes em uma tenda. E ele decide agradecer a Ryuk por salvar a vida de todos. Mais tarde, o velho mago conta que encontraram 50 demônios no 40º andar da masmorra, e havia até um príncipe demônio entre eles. Ryuk fica aterrorizado só de imaginar isso, e pensa que foi graças ao grupo de Abel que eles conseguiram sobreviver. O velho mago diz a ele que Abel e os outros eram bons, mas não eram páreo para o príncipe demônio. No entanto, Raio veio em seu resgate no último momento e deu um jeito rápido no príncipe demônio. Hugh não acredita nisso, e o velho mago diz que Raio deveria ser a prioridade deles agora. Ele quer ter certeza de que Raio permaneça em bons termos com o país deles, mas isso será difícil se os nobres com o cérebro frito tentarem interferir no assunto. É por isso que o mago sugere que eles deixem o nome de Raio fora dos registros oficiais para protegê-lo dos nobres, e Hugh concorda. No dia seguinte, Raio leva seus colegas de quarto para um exercício matinal, mas eles não conseguem acompanhá-lo. Ele decide deixá-los para trás e retorna à cidade, onde o cheiro de curry o atrai para um restaurante. Surpreendentemente, ele encontra Cira lá também, e enquanto comem, ela pergunta sobre seu rank e outras coisas. Assim que terminam de comer, Raio pergunta a Cera por que ela nunca vai à guilda sendo aventureira, e ela diz que atualmente trabalha como instrutora de esgrima para os cavaleiros locais, então não precisa lidar com a guilda. Raio fica surpreso ao ouvir isso, e Cera diz que é muito mais forte do que parece. Ela então o convida para uma sessão de sparring se ele estiver livre mais tarde, e Raio aceita a oferta porque ficou um pouco insatisfeito após sua batalha com o príncipe demônio ontem. Ambos vão para o quartel dos cavaleiros e se posicionam, e então Cera avança contra ele. Raio mal consegue acompanhar sua velocidade, mas ele consegue bloquear seus ataques e até tentar contra-atacar. Cera fica muito impressionada com ele porque ninguém nos cavaleiros consegue fazer isso, e ela decide ficar séria com ele. Ela o ataca com velocidade ainda maior na segunda rodada, e desta vez Raio nem consegue bloquear seus ataques direito. Ele continua sendo empurrado para trás, e então Cira quebra sua espada em 2. Raio aceita a derrota, mas então a vilã elfa o abraça de repente porque ficou muito animada ao ver alguém que conseguia acompanhá-la. Ela continua elogiando-o e pergunta onde ele aprendeu a usar a espada. Raio diz que o Rei das Fadas o ensinou a lutar, e Cera fica muito surpresa ao ouvir isso, porque o Rei das Fadas é mais um mito hoje em dia. Nesse momento, sua empregada chega para chamá-la para suas aulas com o neto do senhor local, e Cera decide ir embora. Ela pede à empregada para cuidar bem de Raio porque ele é uma pessoa especial para ela, e a pobre garota pensa que os dois estão namorando. Enquanto ela acompanha Raio para fora, uma carruagem para na frente deles, e acaba sendo Hugh, que está voltando de uma reunião com o senhor. Ele diz a Ryu para entrar porque eles precisam conversar sobre o incidente do outro dia, e Ryu fica nervoso achando que será repreendido. No entanto, Hugh diz que o velho mago o informou sobre os detalhes, e ele pode ignorar suas ações desta vez. No entanto, como punição nominal por quebrar as regras, ele diz a Ryu que ele terá que fazer uma missão obrigatória da guilda e escoltar alguns mercadores para outra cidade. Alguns dias depois, Neil se aproxima de Ryu em seu quarto e formalmente pede ajuda. Ryu quer saber o que o incomoda e Nils explica que sua vila colocou um pedido para caçar monstros. Ele quer aceitar a missão, mas ela está disponível apenas para aventureiros de rank D e seus grupos, e todos aqui são de rank I ou inferior, com exceção de Raio. Nils implora a Ryu para formar um grupo temporário com ele para que possam aceitar a missão.
E Amon acrescenta que eles vão enfrentar goblins e esqueletos, o que não deve ser um grande problema. Enquanto Ito diz que goblins e esqueletos nem são encontrados no mesmo habitat normalmente, Ryu de repente começa a rir porque ele ainda não lutou contra esqueletos neste mundo. Ele decide aceitar a missão apenas para enfrentar alguns esqueletos e todo o grupo vai imediatamente para a guilda. Ryuk pergunta a eles se eles têm certeza de que querem aceitar a missão porque a vila não é exatamente perto, mas Nils tem certeza de que quer voltar para casa e ajudar seu povo. Hug então explica que eles já enviaram 2 grupos para lidar com os monstros. O primeiro foi um grupo de Rank E e o próximo foi de Rank D, mas ambos falharam. Todos ficam chocados ao ouvir que nem mesmo um grupo de Rank D conseguiu lidar com alguns goblins e esqueletos. Mas Hug lhes diz que houve outro problema. Ele explica que o grupo de Rank D relatou que os aldeões não cooperaram com eles de forma alguma, mas Nils acha isso estranho porque as pessoas em sua vila não são tão hostis. Ryuk decide deixar os rapazes fazerem o trabalho porque ele mesmo é de uma pequena vila e entende seus problemas. No entanto, ele os avisa que a missão pode ser perigosa e o Padre Ito será importante para o sucesso do grupo deles, pois ele é o único que pode curá-los. Ele então diz que Ryu tem alguns dias antes de sua missão obrigatória de escolta começar, e ele pode completar esta missão antes disso. Raio e seus amigos partem para a vila de Kaliad no dia seguinte e chegam lá bem rápido porque sua resistência aumentou muito depois de correr todos os dias. Os aldeões cumprimentam Nils e o recebem de volta, e Raio fica discretamente surpreso com isso porque tinha quase certeza de que Nils foi exilado da vila por ser um encrenqueiro. Enquanto Nils está irritado com seu comentário, ele não consegue ficar bravo por muito tempo, porque Raio está certo sobre ele ser um encrenqueiro. De qualquer forma, ele leva o grupo ao chefe da vila, Bulan, que fica muito feliz em vê-lo. Depois que Nils apresenta seus amigos a Bulon, eles se sentam para conversar sobre a missão de caça a monstros. Bulon diz que as coisas podem funcionar melhor desta vez, já que Nils conhece os costumes da vila. Mas Nils está curioso sobre o relatório do grupo de Rank D. Ele pergunta a Bulon se os aldeões realmente não cooperaram com o grupo de Rank D, e ele começa a história a partir do ponto em que avistou os monstros esqueléticos pela primeira vez. Ele diz que quando o grupo de Rank I chegou à vila, eles levaram a luta muito para dentro da Floresta Oriental, onde os aldeões são proibidos de ir. Eles teriam sido expulsos pelos aldeões de qualquer maneira, mas se machucaram e voltaram por conta própria. Assim que o grupo de Rank D chegou à vila, os aldeões não podiam mais confiar neles. Eles nem queriam mais abrigar os aventureiros. E é por isso que o grupo de Rank D também voltou de mãos vazias. Nils entende completamente as reações dos aldeões, mas sabe que seus amigos não conseguem acompanhar a história sem algumas informações de fundo. No entanto, essa informação é um segredo da vila, e ele diz a eles para esperarem até conseguir a permissão do conselho da vila para contar a eles sobre isso. Mais tarde naquela noite, eles ficam na casa de Nils, onde seu irmão mais novo e sua irmã os recebem. Eles falam sobre como Nils sempre quis se tornar um aventureiro assim que atingisse a maioridade, mas infelizmente seus pais morreram, e ele ficou para apoiá-los até que estivessem prontos para viver por conta própria. Nesse momento, ele retorna de sua reunião com o conselho e diz a seus amigos que o conselho lhe deu permissão para compartilhar os segredos da vila com eles. Ele pede a eles para manterem segredo também, e então começa a explicar que há 2 coisas especiais sobre sua vila. A primeira é a besta guardiã que vive na Floresta Oriental, e Raio fica animado só de ouvir isso. Ele começa a pensar que a besta guardiã provavelmente será possuída por algum deus maligno e os atacará, porque é isso que ele viu em animes, e então ele terá que lutar contra ela. Nils o tira de seus pensamentos de Lulu, e então diz que a segunda coisa especial sobre sua vila é o santuário. Ele diz que o ancião da vila os mostrará o santuário pessoalmente amanhã, e eles devem descansar para a batalha que se aproxima. No dia seguinte, Bulan leva Raio e seu grupo para a área onde os goblins são encontrados. Ito e Amon encontraram pegadas de goblin, e eles acham que um ninho deve estar por perto. Nesse momento, Raio sente alguns goblins vindo em direção a eles, e Nils sugere que eles matem todos, mas deixem um vivo, porque esse goblin correrá para casa, e então eles poderão exterminar todo o assentamento goblin. Logo, os goblins chegam ao local, e Raio usa sua magia de gelo para prendê-los. Os outros garotos pulam nos goblins indefesos e os derrubam, poupando apenas um deles para que ele possa correr de volta para sua família. Os garotos o seguem e o encontram conversando com outros goblins do lado de fora de uma caverna. Raio decide que eles devem acabar com os goblins de fora primeiro, e ele imediatamente os prende em gelo, dando aos seus amigos a chance de desferir os golpes finais. No entanto, assim que terminam com a horda, o chefão dos goblins aparece. Nils e os outros ficam aterrorizados ao descobrir que seu próximo oponente é um general goblin, mas Rios o joga no chão com suas correntes de gelo e então pede a Nils para finalizá-lo. Graças a isso, eles conseguem matar facilmente o General Goblin e extrair sua pedra mágica antes de retornar à vila. Na vila, a anciã os espera, e ela fica feliz em saber que os garotos já cuidaram dos goblins. Ela pede que a sigam até o santuário e Ito nota um estranho enfeite preso ao seu cajado. Enquanto isso, Raio está ocupado pensando no cenário em que a besta guardiã é possuída por um espírito maligno, e ele tem que lutar contra ela.
mas Nils diz a ele para parar qualquer pensamento que ele tenha em seu cérebro vil. Enquanto eles seguem para a floresta depois disso, Itto vai até a anciã e pergunta sobre o enfeite em seu cajado. Ele o reconhece como o brasão da deusa Mãe Terra, e a vovó fica impressionada com seu conhecimento. Ryo está curioso sobre a história, e Itto explica que antigamente havia 7 deuses que eram adorados neste país, mas agora todas as igrejas apenas adoram a deusa da luz. A anciã diz que, embora os outros deuses tenham sido esquecidos pela maioria das pessoas, sua vila adora a deusa Terra por gerações. Ela então explica que também pode usar magia de cura. Mas ao contrário dos sacerdotes que precisam de encantamentos e feitiços, os seguidores da deusa Terra podem lançar magia mesmo sem isso. Logo eles chegam à caverna da besta guardiã, e a anciã o chama. Ela diz a ele que trouxe Nils e os aventureiros que querem permissão para aceitar a missão, e Ryo fica animado para ver que tipo de besta sairá. Um enorme lobo falante sai da caverna e Ryo fica um pouco decepcionado porque ele não parece corrompido e ele não poderá lutar contra ele. O lobo olha para os garotos e para quando seu olhar alcança Ryo. Ele se apresenta como Cousin, antes de perguntar o nome de Ryo. E isso é um choque para a vovó e Bulan porque a besta guardiã não revela seu nome a ninguém. Kuzan diz que seu nome é bem difícil de pronunciar para humanos, então ele não se incomoda em contá-lo a eles, mas não pôde fazer o mesmo com Ryo. Ele explica que é parente das fadas, e a presença de Ryo é bastante agradável para ele. Isso confunde Ryo, mas também o faz perceber que o rei das fadas realmente gostava dele, então deve haver algo especial nele que atrai fadas. De qualquer forma, ele agradece ao lobo por suas gentis palavras e o lobo ri, dizendo à anciã que ela trouxe um convidado realmente ótimo. Com isso, ele chega à missão e diz que há 30 esqueletos presos no santuário junto com seu chefe, e ele os segurou todo esse tempo. Ele diz que o chefe é muito poderoso e eles precisam lidar com todos os lacaios antes de chegar a ele. Todos concordam com o plano, e Itto usa sua magia de luz para acabar rapidamente com os esqueletos. Assim que os esqueletos normais são derrotados, Aemon e Nils abrem o portão do santuário para revelar ao chefe esqueleto gigante trancado lá. Ryo imediatamente transforma suas espadas em martelos de gelo, dizendo a eles para usarem os martelos para danificar o chefe enquanto ele o detém. No entanto, antes que a luta comece, ele cria uma flor de gelo no alto do céu para sinalizar a Kuzan para liberar o selo. O chefe esqueleto sai correndo do santuário. Ryo imediatamente usa seu poder para criar uma camada de gelo no chão, fazendo com que ele escorregue, e então Amon e Nils começam a destruir o mundo dele com seus martelos. O chefe esqueleto continua escorregando toda vez que tenta se levantar, e leva muito tempo para Amon e Nils derrotá-lo. Assim que terminam, todos decidem verificar o interior do santuário, porque nem mesmo a anciã jamais entrou lá. Eles encontram uma estátua da deusa Terra no final da caverna com ela segurando uma esfera quebrada na mão. A anciã se lembra que a anciã antes dela costumava falar sobre a estátua da deusa, segurando uma joia brilhante que de repente ficou preta um dia e depois se estilhaçou. Ela também se lembra que a besta guardiã falou sobre a caverna recebendo uma mana única de outro lugar e pensa que algo realmente estranho está acontecendo aqui que criou os monstros. Ela decide selar o santuário com sua magia para garantir que a mana estranha não o alcance e que nenhum monstro a mais seja gerado. Com a missão cumprida, os garotos voltam para a cidade de Lum. No caminho, eles conversam sobre como já se passaram quase 300 dias desde que se tornaram aventureiros, e isso significa que eles logo serão expulsos dos dormitórios. Nils e Itto já estão planejando para esse dia, e eles pedem a Aemon e Ryo para se juntarem a eles assim que alugarem uma casa para morar. Aemon imediatamente aceita a oferta, mas Ryo diz que precisa de um tempo para pensar em uma resposta, porque tem outros fatores a considerar. Logo depois disso, eles retornam à cidade e é hora de Ryo assumir o trabalho obrigatório de escolta. Coincidentemente, todos os seus colegas de quarto também estão escoltando o mesmo mercador para a cidade de Witnash. Ryo fica feliz em viajar com eles, e ele aprende com Nils que eles formaram um grupo chamado Quarto Número 10, porque seu cérebro liso não conseguiu pensar em nada melhor. Itto e Amon já aceitaram esse nome cringe como seu destino, e Ryo também não tem muito interesse nisso. Ele começa a conversar com seus amigos sobre a longa duração de sua estadia em Witnash, e eles lhe dizem que seu cliente realmente participará do festival de Porto Aberto que é realizado em Witnash a cada 5 anos. Ryo fica muito animado ao ouvir sobre o festival, e seus amigos lhe dizem que haverá muitas coisas para explorar lá. Logo depois disso, seu grupo chega a Witnash, e seu cliente os leva para a estalagem, onde todos ficarão hospedados. Ele diz a todos os guardas que eles estão livres para aproveitar o festival pelos próximos 10 dias, e eles voltarão para Lum depois disso. Assim que o briefing termina, Ryo e Nils correm para as barracas de comida, e os outros dois garotos relutantemente os seguem. Eles desfrutam da deliciosa comida de rua de Witnash, a maior parte da qual parece inspirada na comida da Terra. No dia seguinte, uma enorme fila de convidados aparece do lado de fora dos portões de Witnash. Mas como um convidado importante está tendo problemas com seus papéis, todos os outros têm que esperar sua vez. Um dos convidados em espera inclui Oscar, o maior mago do Império do Book.
Ele já está um pouco irritado com o atraso, mas então seu assistente pergunta se ele sabe o motivo pelo qual o Imperador os enviou para cá. Oscar não tem certeza, mas ele tem uma teoria de que o Imperador o enviou, bem como sua filha mais nova, a princesa Fiona, para que ele pudesse lidar com alguns assuntos desagradáveis sem que ela soubesse. O assistente entende a lógica de Oscar porque o Imperador é um pai babão para Fiona. Ela é um gênio quando se trata de magia e já é a comandante dos magos da corte, e o Imperador não quer mostrar seu lado sombrio e implacável a ela. Oscar acredita que o Imperador provavelmente quer eliminar alguns nobres que estão tentando se rebelar contra ele, mas ele não tem provas para essa teoria. No entanto, ele diz que não importa porque seu dever é apenas proteger Fiona do perigo. Mais tarde naquela noite, uma festa é organizada para os nobres visitantes de Whitnash, e Fiona comparece junto com seu irmão mais velho Conrad. Enquanto Conrad socializa com os convidados e lida com a diplomacia, ele percebe que sua irmã está cansada, e ele a diz para descansar. Fiona aproveita a chance para ir para seu quarto e se jogar na cama porque ela preferiria estar treinando com suas tropas, em vez de comparecer a uma festa como essa. No dia seguinte, o festival começa com uma grande procissão, e Rio avista Abel sentado desconfortavelmente entre os convidados especiais. Os amigos dele também o veem, e então Nils começa a encarar Fiona. Ito diz a ele que ela é uma princesa que está muito acima do nível dele, e que ele deveria ficar com a recepcionista da guilda por enquanto. Nesse exato momento, Lin e outros membros do grupo de Abel chegam lá, e Raio pergunta o que Abel está fazendo entre os convidados. Lyria diz a ele que Abel está ali como representante do mestre da guilda deles, que chegará no dia seguinte. Nesse instante, Lin nota uma forte barreira mágica de vento protegendo os convidados especiais, e Ito fica curioso sobre ela, pois achava que seria apenas uma barreira normal. Lin diz a ele que ouviu histórias sobre um tesouro passado de geração em geração na família do Lorde de Whitnash, que pode criar uma barreira de vento, e que ela acredita que as histórias são verdadeiras. Raio fica muito animado ao ouvir sobre um tesouro que pode lançar magia, mas Lin diz que é muito ineficiente, então eles só o usam em ocasiões especiais como essa. Lia concorda, dizendo que proteger os nobres e realeza de alto escalão de diferentes reinos vale o custo, e Rio deseja que nada de ruim aconteça durante o festival. Com isso, Lin volta sua atenção para Fiona, dizendo que se o comandante das forças mágicas de Deburri está aqui, seu tenente também deve estar. Raio fica curioso sobre esse cara, e as garotas começam a contar a ele sobre as lendas em torno do famoso Mago Infernal. Dizem que ele queimou 1000 soldados com um único feitiço e derrotou um Wyvern com um golpe, entre outros feitos. Lygia diz que elas não sabem o quanto dos rumores é verdade, mas ela não quer ter nada a ver com um homem tão perigoso. Com isso, o grupo de Abel parte e Nils diz a Raio que ele também deveria explorar o festival. Raio concorda, mas assim que ele se vira, Oscar passa bem ao lado dele. Eles imediatamente se afastam um do outro para evitar uma colisão e se desculpam educadamente. Raio vai embora com seus amigos, mas Oscar fica olhando para ele por um... Depois disso, Oscar se ocupa comprando lanches para a princesa, pois essa foi a missão que ela lhe deu. Ele já está tendo dificuldades para carregar tudo pela multidão, e ainda por cima, sua assistente o manda de um lado para o outro, garantindo que nada da lista seja esquecido. Por outro lado, Abel e o príncipe Conrad se esbarram, e Conrad comenta que Abel se parece com alguém que ele conheceu. Abel diz que ele deve estar enganado, e então começa a falar sobre como sentou ao lado de Fiona mais cedo. No entanto, ele também está mais interessado em Oscar do que na princesa, mas Conrad dá uma desculpa sobre avistar um amigo na multidão e o deixa abruptamente. Enquanto isso, a princesa Fiona retorna ao seu quarto e se joga na cama novamente. Pouco depois, Oscar e sua assistente voltam com os lanches, e ele está muito exausto porque não gosta de multidões. Sua assistente menciona que ele quase esbarrou em um cara mais cedo, e Oscar responde que ele foi muito rápido para reagir, então eles não teriam colidido mesmo que ele não tivesse se movido. Fiona pergunta de quem eles estão falando e Oscar conta a ela sobre Raio, dizendo que ele se vestia como um mago, mas se movia como um espadachim. De qualquer forma, ele serve como micro-ondas ambulante de Fiona e esquenta os lanches para ela. Ela fica muito feliz com isso e o agradece chamando-o de seu professor, mas Oscar não se sente muito confortável com isso. No dia seguinte, Raio e seus amigos curtem uma competição de arco e flecha e Amon e Ito se inscrevem como participantes. Eles tentam acertar alvos flutuando sobre o mar, mas não acertam nada, e Raio pergunta a Nils se ele não vai tentar. Nils orgulhosamente diz a ele que nunca pegou um arco na vida. Nesse momento, Abel chega e começa a rir, pois ele também era assim como Nils antigamente. Raio aproveita essa chance para empurrar Abel para participar da competição, e apesar de não estar com vontade, Abel consegue acertar o centro do alvo mais distante. Todos explodem em aplausos assim que ele acerta o alvo, mas Abel não pode desfrutar da glória por muito tempo, pois os membros de seu grupo chegam. Lyria sorri friamente para ele, perguntando por que ele não veio procurá-las assim que ficou livre. Enquanto ele tenta se safar da encrenca, Lin se aproxima de Raio e seus amigos. Ela diz a eles que Abel prometeu passar o dia com Lia, mas como ele não veio vê-la logo de manhã, ela está furiosa, e agora ele está em apuros.
Com isso, Lia o arrasta para longe, e Nils começa a ser fã de Abel, enquanto Ito começa a babar por Lia. Ao mesmo tempo, em Lum, Sera está procurando Raio por toda parte. Quando ela não o encontra, ela vai à guilda e pergunta à recepcionista sobre ele. A recepcionista Nina diz a ela que Raio está fora da cidade em uma missão e não voltará por algumas semanas. Syrah fica chocada ao ouvir isso, pois ela realmente queria compartilhar algumas novas informações com Raio, mas agora ela tem que esperar ele voltar. No dia seguinte, Raio e Ito assistem a uma corrida de barcos na qual Nils e Amon estão participando. No entanto, as coisas pioram quando o valentão chamado Dan também aparece para a corrida, e Nils imediatamente arruma briga com ele. De acordo com as regras, os jogadores podem se atacar na segunda metade da corrida, e tanto Dan quanto Nils tiram total vantagem dessa regra. Eles começam a se atacar com seus remos, enquanto seus parceiros dão o seu melhor para cruzar a linha de chegada primeiro. No entanto, os dois cabeças duras quebram seus remos lutando e pegam os remos que seus parceiros estavam usando bem na linha de chegada. Seus barcos param completamente enquanto os dois idiotas brigam, e logo todos os barcos que estavam bem atrás deles ultrapassam e completam a corrida. Enquanto isso, Nils e Dan continuam lutando mesmo depois de perderem suas armas e, por fim, viram seus barcos e caem na água. Do lado positivo, eles mais divertem a plateia e recebem uma recompensa por isso, mas eles começam a brigar por ela também. No dia seguinte, Raio e seus amigos vão ver um navio futurista que pode navegar sem velas ou remos, e Hugh está lá para explicar que o navio super caro funciona usando alquimia e pedras mágicas que o impulsionam usando magia de vento e água. Depois disso, eles vão a uma loja de armas, e Ito começa a bulhar alguns bestas, pois ele quer aumentar a força de combate de seu grupo. Logo, o dono da loja chega lá, e depois de saber que Ito quer fornecer fogo de cobertura para sua equipe a média distância, ele lhe mostra a besta semiautomática que pode disparar flechas rapidamente. Ito compra alegremente a besta, pois ela se encaixa perfeitamente em suas necessidades, e então todos voltam a curtir o festival. Mais tarde naquela noite, Abel participa de uma festa para os convidados especiais, pois Hugh voltou para casa mais uma vez. Ele se encontra com Conrad e Fiona, e depois que eles saem, ele começa a sentir falta de sua espada, mesmo percebendo que com a barreira de vento ele não precisa dela. Mas ele não percebe que acabou de se amaldiçoar, assim como os outros convidados. De repente, outro convidado o chama para o lado para uma conversa particular, e ao mesmo tempo, o tesouro que lança a barreira de vento começa a apresentar mau funcionamento. Os magos que operam em pânico enquanto a barreira é desfeita, mas eles não se preocupam por muito tempo, pois alguns assassinos os atacam e rapidamente tiram suas vidas. Enquanto isso, Fiona também sente que algo está errado, mas assim que ela se vira, os assassinos atingem o jardim com um ataque poderoso. Ao mesmo tempo, Abel está tendo uma conversa particular com o Lorde de Witnash em uma sala fechada. Eles também têm um artefato de isolamento acústico para impedir que alguém ouça sua conversa, e Abel se pergunta o que é tão importante que o anfitrião da festa está tomando tantas medidas de segurança. Ele diz que Hugh deveria ter cuidado de todos os assuntos relacionados a negócios antes de ir, e o Lorde afirma. Ele diz que queria falar pessoalmente com Abel sobre o curso introdutório para aventureiros novatos que eles têm em Lum. Ele ouviu muitas coisas boas sobre esse programa e quer implementá-lo na guilda de Witnash também. Abel gosta da ideia e diz que o curso reduziu a taxa de mortalidade de aventureiros novatos. E o Lorde diz que já conversou sobre o empréstimo de materiais e a nomeação de instrutores com Hugh. No entanto, ele agora tem uma proposta adicional e quer que os instrutores que eles selecionarem também participem do curso para aprender a ensinar novatos corretamente. Enquanto eles discutem os detalhes de seu acordo, nenhum deles percebe que o artefato de isolamento acústico também bloqueia os sons vindos de fora da sala. Do outro lado, Oscar está no mercado junto com seus subordinados, que perguntam a ele se ele não vai comer nada. Ele responde que esperará Fiona voltar antes de comer qualquer coisa, pois é mais fácil se mover com o estômago vazio caso surja uma emergência. Seus subordinados dizem a ele que a mansão do Lorde é protegida por uma barreira de vento, então não há chance de algo ruim acontecer lá. E Oscar diz que deseja o mesmo. Seus subordinados dizem que ele é bastante super protetor com a princesa, e ele de repente começa a pensar em seu passado. Oscar nasceu em uma pequena vila pacífica perto das montanhas, ele era ruivo natural na infância e desde jovem tinha muito talento em usar magia de fogo. Ele costumava ajudar o ferreiro da vila, controlando a temperatura das chamas em sua forja e queria aprender a criar armas como ele. Em casa, ele costumava ajudar sua mãe acendendo a lenha, e ele estava muito feliz que sua habilidade podia ajudar os outros. Um dia, o ferreiro lhe deu sua primeira espada, dizendo ao pai dele que Oscar estava velho o suficiente para ajudar os aldeões na caça. Oscar ficou muito animado com isso, e seu pai o levou para caçar junto com seu grupo. Mas em vez de deixá-lo usar uma espada, ele disse para ele usar um arco. Oscar conseguiu acertar o alvo uma vez antes de seu pai finalizá-lo, e naquela noite eles tiveram um banquete. No entanto, enquanto todos estavam se divertindo, o pai de Oscar soube por um amigo que bandidos estavam rondando sua vila, e que eles poderiam atacá-los a qualquer momento. Os dois homens discutiram como estavam seriamente em menor número pelos bandidos, e eles nem tinham tempo para evacuar a vila.
Eles decidiram que não havia outra opção senão lutar e proteger sua vila. Logo, os homens se reuniram no muro da vila, esperando ansiosamente pela chegada dos bandidos. Assim que os bandidos alcançaram o muro, eles começaram a atirar neles e conseguiram derrubar alguns deles. No entanto, o líder dos bandidos entendeu a estratégia deles, e ele imediatamente ordenou que seus homens se aproximassem e quebrassem o muro imediatamente. Oscar queria ajudar os homens da vila a lutar, mas seu pai disse a ele para voltar para casa e cuidar de sua mãe, enquanto ele ficava para deter os bandidos. A luta entre os bandidos e os aldeões continuou, mas o líder dos bandidos era muito mais forte do que os aldeões haviam previsto. Ele pulou por cima do muro, decepando o braço de um arqueiro, e então destrancou o portão, permitindo que seus homens entrassem na vila. Quando uma luta total começou entre os dois lados, Oscar se escondeu em sua casa junto com sua mãe e outras mulheres da vila. No entanto, o único guarda do lado de fora da casa não era forte o suficiente para impedir que o chefe dos bandidos arrombasse a porta. A mãe de Oscar tentou atacá-lo, mas ela não era páreo para o bandido experiente, que a cortou sem dificuldade. Oscar ficou devastado ao ver isso, e em sua fúria, ele atirou uma bola de fogo no chefe dos bandidos, que a desviou facilmente. Oscar então correu para esfaqueá-lo, mas ele não pôde fazer nada, e o bandido pegou sua espada. Felizmente, seu pai chegou bem a tempo e impediu o bandido de atacar alguém. No entanto, no momento em que ele viu o corpo de sua esposa morto, seu cérebro parou de funcionar e ele atacou o chefe dos bandidos em fúria cega. O bandido desviou de tudo e o provocou para sair para lutar. O pai de Oscar correu atrás dele sem pensar em nada, e isso se provou um erro fatal. Ele foi atingido por flechas antes mesmo de cruzar a porta, e então o chefe dos bandidos o apunhalou no coração. Oscar ficou traumatizado com isso, mas antes que o chefe dos bandidos pudesse atacá-lo, outro bandido chegou e disse a ele que eles precisavam recuar porque um bando de lobos estava indo em direção à vila depois de sentir todo o sangue fresco. O chefe dos bandidos relutantemente recuou, e logo depois, o ferreiro veio verificar Oscar. Ele ficou horrorizado ao ver a cena horrível lá, mas se acalmou para proteger Oscar, que havia perdido a vontade de viver depois de ver seus pais morrerem. O ferreiro disse a ele para continuar vivendo e se tornar o Batman, porque era a melhor coisa que ele poderia fazer agora. Nesse momento, os lobos cercaram a casa deles, e o ferreiro decidiu arriscar a vida para salvar Oscar. Ele disse a ele para correr para o rio, porque os lobos não gostam de água, enquanto ele ficava para deter os lobos. Oscar correu o mais rápido que pôde com 2 lobos o seguindo, e assim que ele chegou ao rio, os lobos o alcançaram. Felizmente, ele escorregou e desviou do ataque deles antes de cair no rio e ser levado para longe pela correnteza. Quando ele acordou, ele se encontrou na casa de um homem rico que o encontrou perto do rio. O bondoso velho homem o deixou lamentar a perda de seus pais e o confortou dizendo o quão raro era o cabelo ruivo como o dele. Ele falou sobre como o cabelo ruivo era dito ser uma bênção do Deus do Fogo, e animou Oscar dizendo que ele deve ter grandes coisas esperando por ele no futuro. Oscar então disse ao velho que não tinha para onde ir e pediu para ficar com ele. O homem concordou rapidamente, dizendo a ele que ele teria que ter uma educação se quisesse ficar com eles, e Oscar estava mais do que disposto a fazer isso. Ele também pediu para o velho ensiná-lo a usar a espada, pois queria ficar mais forte, mas só uns 2 anos depois, sua segunda chance de vida também acabou em tragédia. Ao voltar para casa numa noite, Oscar encontrou a mansão em chamas, e lá dentro, um bandido tinha matado toda a família do velho. O furioso Oscar atacou o bandido, cortando seu rosto, mas foi só o que ele conseguiu fazer. O bandido agarrou sua cabeça e o apunhalou. Enquanto Oscar caía no chão, ele conseguiu ver bem o rosto do bandido, e percebeu que era o mesmo desgraçado que matou seus pais. Naquele momento, o bandido saiu da mansão com sua gangue, e Oscar conseguiu saber seus nomes antes de desmaiar. Logo depois, seu cabelo ficou branco e ele partiu sozinho, gravemente ferido, mas determinado a se vingar do homem que tirou tudo dele. Voltando ao presente, a mansão do Lorde é subitamente bombardeada com bolas de fogo, causando explosões destrutivas. Todos fogem e Fiona vê que seu irmão Conrad está ferido. Ela corre até ele e cria uma barreira mágica antes de tratar seus ferimentos, mas ele diz que está bem. Ele pede para ela guardar sua mana, pois pode precisar dela mais tarde, e Fiona decide levá-lo para um lugar mais seguro antes de pensar no próximo passo. Enquanto isso, os bandidos começam a atacar os convidados e ninguém consegue escapar da mansão. Conrad percebe que os bandidos trancaram a mansão e pergunta a Fiona se ela pode chamar seus cavaleiros para resgatá-los. Fiona responde que pode enviar um sinal, mas isso vai entregar a posição deles aos atacantes. Conrad diz que é um risco que eles precisam correr, e Fiona imediatamente lança um feitiço de farol no céu. Assim que Oscar e os outros veem o farol, eles correm para a mansão. Enquanto isso, na mansão, os atacantes avistam Conrad e Fiona e imediatamente chamam reforços. Conrad percebe que eles são os verdadeiros alvos dos atacantes e diz a Fiona que eles precisam matar todos os atacantes, pois é a única forma de sobreviverem. Os atacantes avançam contra eles, e Conrad usa magia de terra para derrubar alguns. Fiona caça os restantes com sua magia de fogo, mas nesse momento Conrad ouve alguém entoando um feitiço poderoso. Ele diz para Fiona usar o feitiço defensivo supremo, e ela consegue ativar o feitiço bem a tempo.
enquanto o mago inimigo usa chuva de balas, que é um dos feitiços ofensivos de mais alto escalão. Sua barreira consegue proteger os dois, mas Fiona está exausta agora. No entanto, o inimigo ainda tem mana e começa a conjurar outro feitiço de alto nível que combina magia de terra e fogo. Conrad consegue ouvir o feitiço claramente, mas não entende o que ele faz. Mas enquanto Fiona presta atenção, ela descobre que tipo de feitiço é. Ela nota o chão sob os pés de Conrad esquentando e tremendo, e o empurra para longe, bem quando o inimigo conjura o feitiço vulcão, jogando-a no ar com uma explosão poderosa. Nesse momento, Oscar e sua equipe chegam ao jardim, e ele vê Fiona sendo jogada no ar. Todo o seu trauma passado inunda sua mente. Fiona também o nota e pede para ele cuidar do irmão dela. Oscar perde a calma e diz aos seus subordinados para protegerem Conrad enquanto ele corre para salvar a princesa. Ao mesmo tempo, Nils e os outros esperam um raio na praia para começar a festa, quando vem o pilar de fogo explodindo sobre a mansão. Eles olham atentamente e Nils avista uma pessoa caindo do céu. Ele imediatamente avança e consegue pegar Fiona a tempo. Amon chega até ele também, e quando os dois reconhecem a princesa, Ito diz a eles que estão em perigo. 2 dos atacantes chegaram até aqui, e eles correm em direção a Fiona para terminar o serviço. Amon avança em direção a eles, segurando-os, e Ito bloqueia seus ataques com sua barreira antes de sacar sua semi-automática e derrubar um dos atacantes. Amin facilmente abate o segundo atacante enquanto ele está distraído, e então os 2 garotos se reúnem com Nils. Eles percebem que algo grande e terrível está acontecendo na mansão se há pessoas mirando a princesa, e decidem encontrar um lugar seguro para escondê-la. Nesse momento, Oscar também chega lá, e ao ver Fiona com uns caras estranhos, ele assume que são os atacantes. Aemon e os outros têm o mesmo mal entendido, e se preparam para proteger a princesa de Oscar. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e vejo vocês na próxima.